O Carlos e o Gutierrez estão presenciais aqui no Estúdio Central. O Orestes de Andrade continua em home e o Luiz Magno também. Bem, essa é a nossa turma que vai fazer o Ganhando do Jogo de hoje para Banco Banrisul. Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. O Cristiano Silva, antes que vocês perguntem, que as pessoas ficam perguntando, ele só volta no dia 11. Tá de férias, cumprindo ainda o período de repouso remunerado. Falou há pouco comigo, me ligou. Um abraço pra Caxias do Sul, quem tá nos ouvindo é Edgar Vaz. Vamos te fazer uma visita aí, Edgar. Bem, vamos lá então para o nosso debate. Tudo bem contigo? Graças a Deus. Graças a Deus. Tava com a família da minha mulher lá em Sobradinho. Sobradinho. Terra boa. Terra boa, né? Terra boa. Não, Sobradinho é um lugar encantador. Tá bronzeado, encantador. Cabelo não tá capacete, tá legal. Tá bom. Eu tava no meio da mata, então não tem como ficar bronzeado lá, é sombra, né? Sombra, pedra. Bem. Sim, graças a Deus. Tivemos um ótimo final de um feriadão ótimo e uma virada de ano também muito boa. Hoje a gente falava pela manhã com o nosso Cristiano Oliveira sobre alguns assuntos. A semana está começando e é curioso porque como o Inter perdeu pro Boca, como o Grêmio perdeu pro Santos, nós estamos fora daquele sentimento, aquela coisa que deixa todo mundo ansioso, agitado, aquele mar de preocupações. Estamos fora da Copa Libertadores da América. Mas o Palmeiras já tem decisão amanhã. Tem o outro confronto também de brasileiros, que é o do Santos com o Boca. Os argentinos estão achando que eles fizeram um clássico entre eles, que são os melhores e não sei o quê. É um desafio dos brasileiros de derrubar do cavalo os castelhanos nessa Copa Libertadores de 2021, que é 20 e termina em 21. E aqui uma série de assuntos, é um começo de gestão. Ontem até mandei uma mensagem, ele me respondeu de forma muito elegante, desejando sucesso ao presidente Alessandro Barcelos, que tem ótimas ideias, um belo de um projeto, que dê certo, que ele consiga fazer funcionar. E igualmente o Grêmio, que começa a negociar com o Renato, pelo que disse o presidente Romildo Bolzan, né? A ideia é manter o Renato. Presidente Bolzan, sempre muito elegante. Até posso fazer um pequeno resumo, Zé, porque teve uma conversa longa do colega Rodrigo Ramos com o Romildo, presidente do Grêmio, e algumas situações, até já atualizando o que vem de Portugal. O jornal A Bola, inclusive, usa o título que o PP está ansioso para ser do Dragão, ou seja, que o PP gostaria de ser jogador no do lugar Porto. Dele, eu também estaria. Independência financeira? Eu não vi em nenhum momento o presidente Romildo Bolzan Júnior negando isso. Ele só deixa claro que gostaria e pretende com que o jogador fique até o final da Copa do Brasil. Pelas datas das janelas não será possível isso. Então, ao passo que o presidente diz isso, ele já deixa claro também, ou talvez para tranquilizar a torcida e tudo mais, de que o Grêmio tem reposição e que, se isso ocorrer, o Grêmio vai ter como disputar uma final de Copa do Brasil, que terá pela frente diante do Palmeiras, ainda que sem o PP, com condições. O que está acontecendo agora numa outra... Quando é que começa o calendário deles lá? Tu disse que as janelas vão ser incompatíveis? Não, a janela é no final de janeiro. Então eles precisam... Sim, porque é fevereiro. 24, né? Fevereiro, a Copa do Brasil, a final? Não, a final é 3 e 10 de fevereiro. 13 e 10 de fevereiro, uma semana. O que acontece? Com isso, o Grêmio precisa, ou quer, claro, pelo menos uma compensação financeira em relação a isso. São 70% que o Grêmio tem do PP, contrato renovado até 2024, a multa ficou bem alta, 150 milhões de euros. Os portugueses estão dispostos a pagar 15 milhões de euros e deixar com o Grêmio 20% do atleta. Lembrando que 30 não são do Grêmio, os outros 30 são do Foz do Iguaçu, o clube que o Grêmio buscou ele em 2016. Se o Grêmio, claro, vendesse 50% por 15 milhões de euros, seria um bom negócio. O Grêmio não é nem taparia eventual furo nas suas contas. O Grêmio até considera que não é tão necessária assim uma venda. Claro que a venda poderia ajudar. E tem outra situação que me deixou assim, ficou mais claro nas palavras do presidente do Grêmio, é que ele diz que na renovação algumas coisas foram acertadas, ou seja, daqui a pouco aquele acerto de dizer, presidente, se chegar uma proposta, se for de um clube
né, que já era do ano passado. Exato, o Porto já vem pela segunda temporada tentando contar com o jogador. Se vier uma proposta nos moldes que o jogador gostaria e que o Grêmio também aceite, deve ocorrer sim a saída do PP. Então, agora é negociar. A gente vai ter que ficar atrás para saber se o Grêmio realmente recebeu uma proposta oficial. Segundo o presidente, não, ainda não. Mas, claro que existe aí sondagens, negociações, de repente o Porto se preparando para uma eventual oferta. Não sei também, daqui a pouco pode ser interessante ficar com 20%, o atleta dá uma estourada lá no Porto e acaba sendo vendido para outro clube. Então, eu sei que tem muito torcedor do Grêmio querendo saber a situação do PP é essa. A outra é do Orejuela. Tentei contato hoje com o presidente Romildo, hoje pela manhã, para saber se o Orejuela se reapresenta à tarde com o grupo gremista, mas ele não está sob contrato com o Grêmio. Tanto que no BID ele é jogador do Cruzeiro. As negociações se esgotaram no final do mês de dezembro e agora terão de ser retomadas. Podem ser retomadas porque o Orejuela quer muito ficar no Grêmio e o Cruzeiro não tem condições de pagar o salário do lateral colombiano. Lembrando que ele está se recuperando de uma lesão. Se hoje se reapresentar, a gente já meio que entende que eles se acertaram. Mas ainda, digamos que a negociação estagnou e o Orejuela voltou pelo menos de maneira oficial, no registro da CBF, a ser jogador do Cruzeiro. O Oliveira até fazia um raciocínio interessante hoje, que para o Cruzeiro ter ruído a corda, precisando de dinheiro como está, é porque alguém deve ter acenado com, olha, pega lá que eu te dou mais aqui. Porque o Cruzeiro estava acertado com o Grêmio. Eu já... É uma leitura, eu já vou numa outra leitura, de daqui a pouco... o Cruzeiro ter ruído a corda nesse sentido, sim. Mas ao mesmo tempo eu acho que o Grêmio vai deixar o Cruzeiro nesse desespero, porque é ruim, né, Zé? O Cruzeiro não tem dinheiro para pagar o salário do Orejuela. Há um teto salarial estipulado no Clube Mineiro. E se não vierem outras propostas, o Orejuela já disse que não quer ir para outro lugar, nem retornar ao Cruzeiro, quer ficar no Grêmio. Pelo menos as informações que a gente tem são essas. Então tem que haver aí de novo uma reaproximação entre as diretorias dos dois clubes para que o negócio saia. Não serão aqueles 21 milhões estipulados, nem 17. O Grêmio está tentando negociar, primeiro parcelar e pagar, né, o valor que aí deve bater 2 milhões e pouco de euros. Não sei se vocês concordam, mas o presidente come muito na mão do Renato, né? Se o Renato pedir, ele mete a mão no bolso. Não sei como é que é a relação deles nesse sentido. Eu acho que é mais, assim, na tentativa de convergência entre ambos. Mas eu acho o Orejuela um bom jogador. Não sei se seria uma boa o Grêmio perder ele. Claro, lesionado, tem Vitor Ferraz. O Grêmio tem uma confiança na ascensão do Wanderson e, claro, na recuperação, principalmente do Leonardo Gomes também. Ô, Guti. Diga, Orestes. Bom dia para vocês. É o seguinte, o Orejuela, há um detalhe importante também que ele deve pensar com ele mesmo. Pô, vou sair de um time como o Grêmio, disputando tudo que é título na primeira divisão, e vou pro Cruzeiro, voltar à segunda. Isso aí também pesa, cara, pro jogador. Pesa. Daqui a pouco se chega uma ótima proposta de um clube equivalente, de situação semelhante à do Grêmio, em termos financeiros, em termos esportivos. Daqui a pouco o jogador pode até ver com bons olhos. Mas no cenário que nem tu falaste, Oreste, de Grêmio ou Cruzeiro, claro que ele tá optando pelo cenário de quem vai disputar final, de quem tá pagando em dia e de quem tem condições de pagar o salário, né? Alto salário pros padrões Cruzeiro. Mas nesse caso do Orejuela, é preciso fazer uma observação assim com um certo distanciamento, e era como eu conversava de manhã com o Zé, com o Guilherme no Agora. O Cruzeiro, ele não tá numa condição financeira que permita a ele, Cruzeiro, o blefe. Ele não pode blefar. O Cruzeiro tem que acertar o que tem, ou aceitar aquilo que recebe. Se tem proposta, no caso do Grêmio, pelo Orejuela, de pagar um valor menor ao que está estipulado, a pagar o salário agora, o Cruzeiro se abraça, aceita e é o que tem e pronto. O Cruzeiro não está em condição nem sequer de negociar. Nem de aceitar o jogador de volta eles têm, né, Cristiano? Nem de aceitar. O que me leva à segunda parte da dedução. Para usar o mesmo termo que eu usei de manhã no Agora. É que tem gato na tuba. É evidente. O Cristiano Silva gosta de usar muito esse termo. Tem algum clube interessado ou até negociando, ou por que não até com uma proposta já feita para ter o Orejuela agora?
E aí eu vou puxar pela memória e vou lembrar que ainda em 2020, quando o Orejuela, lembro que o começo dele no Grêmio não foi bom, ele era reserva, falhava em alguns jogos, e eu lembro que o Palmeiras sondou, eu lembro que o Flamengo sondou, e esses são 2 clubes com dinheiro. Então o Cruzeiro, que não está em condições de colocar um centavo sequer, fora qualquer centavo, o Cruzeiro é aquele cara que, se o bolso está furado e cai 1 centavo no chão, ele se agacha no meio da rua e junta 1 centavo, para ele faz falta. O Cruzeiro não pode deixar 1 centavo faltar. Então, para ele ter roído a corda como roeu, para mim é evidente que não vai demorar muito, algumas horas, dias no máximo, ou para ele rever essa posição, ou para aparecer o outro clube que vai fazer a proposta, se é que já não fez, para ter o Orejuela. Para mim é isso também. É esse tipo de negociação que está acontecendo, viu, Zé? Logo aparece quem é que está interessado nele. Só é a alternativa que eu imagino que está acontecendo, que é o motivador do Cruzeiro tentar essa negociação com o Grêmio. A Ana ia dizer alguma coisa, depois eu quero fazer um raciocínio um pouco por outro viés aqui. Ana? Não, eu acho que o Romildo, ele é conhecido, né, por ser um homem muito experiente nessa área dos negócios, né, e não demonstrar muito interesse logo nesse início de negociações, porque infelizmente nós já tivemos algumas oportunidades. Não digo que o Grêmio foi passado para trás, mas que alguns jogadores se valorizaram muito, né, no aspecto que eles podiam dar em campo, sabia do interesse do Grêmio manter esses jogadores, a negociação se estendeu muito e o Grêmio acabou gastando o que não deveria ou que não queria gastar com o jogador. Acho que agora com o Orejuela, olha, a gente tem essa proposta, a proposta está na mesa, se o Cruzeiro não quiser, né, embarcar, eu acho que fica naquela barganha de negociação, como o Cristiano Oliveira falou na questão do blefe, né, querem, então a gente vai pedir tanto, tem que pagar tanto. Acho que o Romildo, né, aprendeu nas primeiras oportunidades que teve nessas negociações a não se jogar do precipício, né, por qualquer valor mais alto, porque precisa do jogador, e inclusive foi uma puxada de orelha, acho que interna, sobre essa coisa de fazer o que o Renato quer. O Renato já tinha ido a coletivas, né, eu tentei de tudo pelo jogador, mas só que agora a direção que não me ajuda. Depois dessa famosa frase, né, depois desse posicionamento do Renato, acho que internamente, inclusive, gerou uma crise, assim, né, pelo que a gente trouxe as informações, mas já faz bastante tempo, e que agora, né, as negociações funcionam de um jeito até mais diferente, para evitar qualquer tipo de prejuízo ao clube. Como o Guti, né, traz a informação aí do PP, tendo como negociar, tendo dinheiro em caixa, é claro que todos os clubes que têm algum tipo de negociação com o Grêmio vão querer mais pelos seus jogadores, mas acho que o Romildo não vai cair nessa aí de uma tentativa de negociação. O mais provável é que outro clube tenha o interesse no jogador, que não é nem um pouco desprezível, né? Um jogador que faz a diferença, e é importante sim no Renato nos enfrentamentos mais físicos, onde a imposição física acaba se sobrepondo à qualidade técnica. O Grêmio já viveu várias fases de estabelecimento de perfis. Numa fase estabelecia um perfil de jogador experiente, basicamente jogador rodado. Agora, mais presentemente, o Grêmio tem adotado um perfil de jogador, tem não priorizado, mas tem aberto bastante espaço, tem colocado bastante jogador da base no time de cima, mais do que em outros tempos, e tem buscado os jogadores que tenham condições, tenham faixa etária baixa. Uma idade mais próximo do auge, né? Não apenas buscando aquela coisa assim para hoje, mas algo mais para o futuro, que me parece ser o critério mais adequado. Nesse sentido, olhando a base e olhando o que o Grêmio tem o titular atual, que é o Vitor Ferraz. O Wanderson, que recém foi lançado. O Wanderson é uma terceira opção. Sim, né? Terceira. Mas ele tem também a volta do Leonardo, do Léo Gomes. Aí entra um segundo critério, que não é nem bem subcritério, mas que faz parte das variáveis, que é o custo-benefício. O rendimento econômico que pode um investimento dar ao clube. Que idade está o Orejuela? 26? Até vou olhar aqui. Porque esse tipo de negócio, ele tem que ter um sentido de não se esgotar nele mesmo. Vai gastar 25. Vai gastar uma grana, então, um jogador jovem que vale a pena. E eu acho bom jogador. Não, o caso, eu acho bom jogador também. O caso do Orejuela me parece o seguinte: o Grêmio tem um titular, na opinião do seu técnico, que é o Ferraz. Logo, o Orejuela é um reserva. Quando o Leonardo Gomes voltar à ativa, e ele deve voltar no próximo mês, eu imagino, o Orejuela disputaria de novo na hierarquia estabelecida pelo Renato para ser eventualmente um terceiro da posição.
E aí me parece que a leitura que faz o Grêmio é a seguinte: eu tenho um valor que eu prometi pagar. Os caras estão roendo a corda. O desespero é deles, não é meu. Exatamente, é isso aí. Considerando que sim, ele é bom jogador, eu ainda vou ter Vitor Ferraz, eu ainda vou ter Leonardo Gomes e eu ainda vou ter o Wanderson surgindo. Eu tenho 3 jogadores para a posição. Então é o seguinte, o Orejuela, ele não é pro Grêmio a última bolachinha do pacote. Eu, particularmente, Oliveira falando, eu acho o Orejuela mais jogador que o Vitor Ferraz. Eu acho que ele é mais forte, ele é mais jovem, ele é mais atlético, ele é mais intenso. Prefiro o Orejuela. Agora, a opinião que vale não é minha, é a do Renato. O Renato prefere o Vitor Ferraz. Logo, quando voltar Leonardo Gomes, Orejuela vai ser o terceiro da posição. E aí me parece que a leitura do Grêmio é essa. Eu não vou pagar 20 e tantos milhões de reais com um clube que roeu a corda como é o Cruzeiro para um jogador que vai ser a terceira opção. Mas tu acha que ele vai ser terceiro, Cristiano? E eu não digo nem a nossa opinião, assim. Tu acha que vai ser da opinião do Renato ele ser terceiro? Não, eu acho que sim. Na minha ele seria o primeiro. Quer dizer, com o Leonardo Gomes de volta, talvez não. Mas pro Renato, assim, ó, tá muito claro que ele é banco do Vitor Ferraz. Isso tá claro. O Leonardo Gomes é um jogador que o Renato gosta muito. E ele insistia com o Leonardo Gomes mesmo quando o momento dele não era tão bom. E foi um acerto do Renato. Leonardo Gomes é um jogador. Quando todos estiverem à disposição, o Orejuela vai ser o terceiro lateral do Grêmio. Porque ele não vai perder posição. O Renato tem uma restrição muito grande em lançar jovem. Ele não lança, só sob decreto. Ele prefere os tais experientes. O que talvez explique o Vitor Ferraz ficar à frente do Orejuela também. Então, e o Wanderson para mim, o Grêmio pensa isso. O Wanderson pro Renato seria a quarta opção. Pro Renato, o Wanderson seria a quarta opção. Eu acho que é por isso também que o Grêmio entende, aí é uma leitura que eu tô fazendo, tá? Que contratando o Orejuela, ele tem um jogador com potencial de revenda. Portanto, poderia lucrar. Não é um potencial de revenda tão grande assim, vamos lembrar, porque o Orejuela, ele já esteve no futebol europeu. Ele jogou do Ajax. Inclusive o Cruzeiro contrata o Orejuela junto ao Ajax da Holanda. Então não tem um potencial de revenda outra vez. 150 mil euros na negociação que o Grêmio havia acertado vão pros holandeses. Iriam, né, no caso? Iriam, né? Então é o seguinte, o Grêmio tem esse jogador com um potencial de revenda. Me parece que o investimento do Grêmio era um investimento não para ter um retorno no campo, mas para ter um retorno financeiro. A partir do momento em que o Cruzeiro quer mudar os termos do negócio, o Grêmio tira o time de campo e pensa o seguinte: não, investimento é aquela coisa, eu posso ganhar ou posso perder. Não vou arriscar, vou continuar com os meus aqui, porque eu tenho 3 para a posição. Me parece que é isso. Orestes? O Leonardo Gomes, ele seria tão superior assim ao Orejuela e também ao Ferraz, e seria titular absoluto, ou ele vai ter que disputar a posição com esses caras aí? Padrinho, não dá pra afirmar, a gente não sabe o que vai voltar. Como volta, né? Pois é. E nem o Grêmio pode ter certeza. Chegou num ponto que o Grêmio tem 3 bons laterais. Apresentando antes. Não, por antes ele era o titular e poderia ter continuado. Deixa eu dizer uma coisa que não foi dita aqui ainda. O Orejuela é um jogador de seleção hoje, tá? Sim. Isso aí tem um crescimento de valor muito grande. Ele é um jogador de seleção. Ele é o mais veloz dos laterais do Grêmio. E outra... Ele é o mais veloz dos laterais do Brasil, talvez. E outra, né, Guimarães? Ele revezou com o Vitor Ferraz, e a gente entende o Renato, suas escolhas e tal, mas ele não foi mal. Ele tá num time que tem bons resultados esportivos, tem que uma... chegou em quartas de Libertadores, que tá numa final de Copa do Brasil e que ocupa ali as primeiras posições do brasileiro. Ou seja, ele é um cara que tá se destacando num time também. E isso faz com que os olhos dos outros clubes realmente fiquem em cima dele. É bem como o Cristiano disse, eu acho que o Grêmio agora fez sua proposta, havia acertado, tá na mesa, o Cruzeiro é quem decide. Se há outra proposta, talvez eles aceitem. O Guimarães começou a falar, eu acabei atalhando. Não, ele. É isso, é um jogador de seleção, um jogador valorizado, é um jogador que tem um valor de mercado maior do que qualquer outro lateral do Grêmio. Uma convocação para a seleção deixa o cara num status um pouco diferente. Talvez o Cruzeiro esteja pensando nisso também, né?
Um ouvinte Agora, de se Caxias. não fechar, o Cruzeiro vai ficar entupido, entre aspas, com salário. Fecha. Vai fechar, Gente, claro que vai. o Cruzeiro, Vai o fechar, Cruzeiro não óbvio. tem condição. Tem O que Cruzeiro ter não outro. tem condição de blefar. Alguma proposta Tem. pro Cruzeiro. Claro, claro. No mínimo alguma sondagem. Claro. O Cruzeiro não tá em condição de blefe. Claro que sim. O Cruzeiro vai vender ele para tá vendo outro lugar para vender o Orejuela. A real é essa. Por quê? Porque Rentabilizar um pouco mais. Ou pra Claro, tentar ganhar pra- mais. não, para tentar Com o Grêmio. é para isso, é para ganhar não, mais. com o próprio Grêmio, de repente. É para ganhar mais dinheiro. Não, o Cruzeiro é para ganhar mais dinheiro. O Cruzeiro é para faturar em cima de uma venda que vai ser grande porque é um jogador que se valorizou. O Seleção, Cruzeiro, na etc. verdade, a situação do Cruzeiro é tão grave que ele não vai necessariamente no caminho do mais dinheiro, mas sim do mais dinheiro agora. O Cruzeiro, entre ter 2 milhões parcelados em um ano ou ter 1,5 milhão à vista, Tem ele mais vai essa. no 1,5 milhão à vista. Tem mais O essa. Cruzeiro precisa para ontem do dinheiro. Ele tem que pagar salário. O Cruzeiro, cada mês que tem, ele não sabe se vai terminar. O Cruzeiro tem que pagar salário. Então, se entrar uma grana boa à vista, e me parece que os clubes do Brasil que têm condição de botar essa grana à vista são Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo já quis o Orejuela algum tempo atrás. Me parece que o caminho natural vai ser esse. O ouvinte de Caxias, Agnaldo Pires, ele diz o seguinte: com tantos laterais, o Grêmio, a sugestão dele, poderia contratar o Ivan do Caxias, que é uma boa alternativa, e deixar aí o Orejuela. É que nós estamos falando de um nível titular aqui, não é apenas para preenchimento de Foi grupo. um jogador Né? que pega bem na bola. Não, e outra, eu acho que mesmo perdendo a Orejuela, o Grêmio é aquilo que o Cristiano falou, o Grêmio conta com o Leonardo na reserva do Vitor Ferraz, o Renato conta o Vitor Ferraz como titular, e ainda tem uma terceira opção que é o garoto Wanderson. Não vejo o Grêmio pensando em contratar laterais. O que o Grêmio gostaria, de repente, é ficar com o Orejuela. Se não for possível, eu não vejo nem reposição. É que é uma opção muito confiável, né? O Orejuela, assim, não é aquele jogador que demonstra ter altos e baixos, assim, sempre tem uma boa atuação. Pode não ser a escolha, porque eu vejo pensando como talvez o Renato possa colocar dentro da estruturação que ele tem pro time, das proposições que ele vê para as suas competições e principalmente o que ele espera do Grêmio, a gente compreende que tem algumas características diferentes, né, entre os atletas que a gente está discutindo. Mas essa realidade também do Cruzeiro, e vou aqui numa questão de justiça, se retornar, não tiver para onde ir, não tiver como pagar o salário, é possível que tenha uma rescisão de contrato aí de uma maneira nada amigável e que talvez o Orejuela possa vir, não digo de graça, mas possa vir com valor muito reduzido pro Grêmio por uma negociação paralela, porque já que o Cruzeiro não tem como pagar, o jogador entra na justiça e pede, não tem como pagar, não vou ficar jogando de graça. Claro, vai demorar mais tempo, mas isso pode acontecer, falo aí como uma suposição, porque já tivemos algumas versões, né, dessa narrativa com jogadores diferentes que na realidade vieram sem prejuízo nenhum, sem necessidade de vender. Agora, O Cruzeiro ele não fica embuchado com o Orejuela um turno sequer, porque o Orejuela tem muito mercado. Se o Cruzeiro blefou, que eu acho que não é o caso, o Cruzeiro não está em condição disso. Se fizeram isso, é Esperando mais uma proposta barbeiragem. maior, é mais Mas que não nos que não me surpreenderia, surpreenderia né, também, embora eu não acredite. Mas não, tem o Grêmio interessado, tem outros brasileiros interessados, ele vai ter certamente sondagem do mercado sul-americano, futebol argentino, próprio futebol colombiano, o Orejuela é colombiano, futebol europeu também, é óbvio que não um Barcelona, não um Real Madrid, mas médios da Europa, do Ajax, onde ele já jogou para menos, certamente. Com o Orejuela, o Cruzeiro não fica embuchado, seguramente. A questão é que o Cruzeiro vai tentar achar agora quem é que tem mais dinheiro para... É um pequeno detalhe de uma única posição, mas o Grêmio tem um outro desafio, que é a renovação do Renato. O presidente já falou sobre a abertura de uma conversação. Eles são muito próximos. O Renato, para ele, é uma negociação aparentemente simples, mas todos os anos tem lá uma longa discussão em torno de fica ou não fica. Porque nos anos anteriores sempre tinha uma oferta paralela. Era o Flamengo, era uma sondagem de outros clubes. Mas esse ano parece que não tem nada até agora. E o Grêmio não tá precisando muito de um lateral, né? Claro que o Orejuela tem sua qualidade, mas o Grêmio não tá desesperado por isso. O Bruno Ravazoli bota aqui no nosso grupo do esporte que o Alexandre Matos não é mais diretor do Atlético, o que leva a crer ainda mais que o Caetano deve se acertar com o Galo. Tiraram o perdulário? Oi? Gastador de dinheiro dos outros, da rodo.
O que ele fez com isso. que ele fez com o Palmeiras foi brincadeira. Ele foi no mercado e contratou todos os potenciais bons reforços que dos tu vai adversários. derrubando tudo das gôndolas, nem quer olhar o produto, só vai derrubando o carrinho, é mais ou menos isso. E ele tá na fama de ter conquistado alguma coisa lá atrás, né? Lembra? Não, Foi o que ele fez, ele é um estilo do tipo, ganhou dinheiro, gastador, ele inflacionou o mercado interno, ele fez o tipo de contratação que não se faz, que é aquela contratação seguinte, o cara se destaca, vou dar um exemplo, tá? O cara apostar todas as fichas hoje no Vina do Ceará. Esse é o tipo de contratação do Alexandre Matos. O cara se destaca num time médio. Os dois de Curitiba, né? Rafael Veiga e Zé Rafael. Não, Não é que sejam erradas, mas... Não, Zé Rafael foi do Bahia, do tá? Bahia, Do né? Bahia, perdão. Uma temporada... Não é, mas ele fez o seguinte, ó, o cara isso é o primeiro mandamento de Copa do Mundo que não se contrata. O jogador que tu nunca ouviu falar, faz uma Copa do Mundo boa, uma Copa do Mundo destruidora, o cara vai lá e contrata, não dá certo. Vou dar o exemplo da Copa 14 aqui, Joel Campbell, Costa Riquenho. Vou lá, eu acho que o Arsenal pagou uma carambada de dinheiro pelo... Ele era do Arsenal já. Ele já era do Arsenal? Ele estava emprestado, E aí foi um jogador super valorizado por conta de uma Copa do Mundo. Tem outros exemplos aí de jogadores que atuam numa Copa do Mundo super bem, e aí gastam um monte para contratar esse jogador e quando tu vê, ele não vai render. O Alexandre Matos é o gênio das contratações óbvias. Não, ele inflaciona inflaciona... da Série B, Carlos Eduardo do Goiás, vai lá e contrata. Mas não é assim. Rony do Atlético Paranaense, vai lá e contrata. Até não, o Rony não foi ele, mas só para citar exemplo. Não, foi o Rafael Veiga, o exemplo que o Gutierrez disse, vai lá e busca. Tem outros exemplos. Do Bahia, Zé Rafael, bom, vai lá e busca. É isso que ele Tem faz, exemplo... contratações óbvias. Agora, trocar o Alexandre Matos pelo Rodrigo Caetano, eu não vejo muita lógica, sinceramente. Continuar abaixo da média. São dois executivos de uma linhagem mais antiga, tá? Mas são diferentes. O Alexandre é aquele cara que inflaciona o mercado interno baseado num semestre de um cara, contrata o cara como se fosse a solução. Mas ele tem que e ter aí um cofre vai, cheio atrás e aí, dele, velho, né? a lista é enorme. A lista vai de Eric, que nem tá mais no Palmeiras, o Carlos Eduardo, o Rafael Veiga, o Zé Rafael, até nomes com mais status, como Gustavo Scarpa, como Lucas Lima, como o Rony, como o William Bigode. O Rony é mais da linhagem essa de se destacou meio semestre ou um semestre, vai lá e contrata. Ele tem essa característica aí de fazer isso e é uma coisa arriscada, né? Porque tu tem que dar sequência pro jogador. Torrava mais de 2 milhões de reais por mês com seus goleiros, Jailson, Fernando Praz e o Everton. Eu nunca entendi a administração de desses Alexandre Matos. Eu nunca entendi. Agora o Caetano reclamava que o Eduardo Cudê pedia reforços. Aí ele vai agora trabalhar com o São Paulo, é isso? A coisa, o buraco é mais embaixo. Pede reforços 30 vezes mais do que o Cudê. Eu acho que o Rodrigo Caetano tem o mérito de ter sido um cara a desbravar esse mercado, um pioneiro, mas hoje já se pede ao diretor executivo um perfil um pouco diferente desse perfil gastador, enlouquecido do Matos e desse perfil um pouco mais tradicional do Rodrigo Caetano. Hoje o perfil não é pelo trânsito que o Rodrigo Caetano tem, inegavelmente. Mas, por exemplo, Maurício e Alberto, tu não acha que foram duas boas tentativas do Caetano? Eu acho que sim, Maurício e Alberto sim, depois de ele se recondicionar. Claro, precisa ter uma graninha pra trazer o Alberto. Porque ele tem no primeiro ano aquela coisa que é do jogador médio, vida média, tudo médio, que eu falo sempre, e aí entupiu o Inter. E não existe isso, não existe isso. Não tem dinheiro, tem que contratar. Não, mas não, o Guerreiro não existe tinha uma isso. história linda, de médio mas o não Guerreiro tinha é uma nada. contratação que não, mas aí é óbvio, né? Eu tô falando na hora de usar a tua criatividade, na hora de usar o teu nome, na hora de usar o teu trânsito. Na hora que o Caetano precisou usar a criatividade, ele apareceu no Beira-Rio com o Zé Natanael, ele apareceu com o Bruno Silva. Na hora que ele precisou usar a criatividade, ele apareceu com esses caras aí. Então, mas não tem dinheiro, tem que ser esses. Não tem dinheiro, tem que ser outros. Não tem dinheiro, pode ser o Maurício, não tem problema. Não tem dinheiro, pode ser um jogador lá do interior de São Paulo, não tem problema.
essa relação, ela precisa ser modulada de uma forma a não entupir o time com jogadores que não vão te entregar nada. Como é que tu sabe que o jogador... Que sai caro, né? Como é que tu sabe que o jogador não te entrega nada? Vê a vida dele. Ele já tem 8 anos, passou em O 8 Bruno clubes, Silva, mais ou o menos, cara que veio do né? Botafogo, Não é tem nem 33 o tamanho dos anos, clubes que eu cara. digo. Ele passou mais ou menos. Né? Tinha 33 anos. O Wellington Silva tinha, com 23 anos, 47 clubes na carreira. Ele não vai te entregar. Acorda. E 300 lesões. Eles não vão te entregar. Aí pode não vir aquele adianta. argumento assim de, mas precisa compor um grupo. O grupo não é feito de craques. Bom, então utiliza a base, utiliza a criatividade. Claro que a gente entende que um grupo não é feito somente por craques, mas dá pra te compor com mais economia. A contratação do Natanael é um absurdo, porque ele veio por 350, é um absurdo total. Aquilo então, foi um erro tremendo. Não é um erro, aquilo é uma loucura. Porque... Mas ainda assim eu não sou tão inflexível na crítica ao Rodrigo. Eu considero que o resultado dele não é uma catástrofe. Eu acho que ele é um diretor executivo de uma linhagem antiga. Com ele não ter negociata, a gente não ouve falar de... Mas sim, Zé, mas é obrigação do cara ser honesto, né? Bem, essa é uma fala que a gente ouve recorrentemente, mas a prática não mostra a honestidade do Rodrigo não está em dúvida aqui. O que está em dúvida, no meu conceito, não é nem a competência do Rodrigo. O que eu coloco é que hoje a função de... Isso aí é falado no meio deles, tá? Que não é o meu meio de jornalista. No meio deles se fala isso. No meio dos diretores executivos se fala que hoje já é preciso ter um conhecimento e uma abordagem diferente daquilo que havia quando o Rodrigo Caetano começou, que é um processo multidisciplinar, que é um processo de integração com todos os departamentos, que é coordenar também, que não é só coordenar a bola, a base e o profissional, não, é coordenar o gerenciamento de dados, diretriz, moldar uma diretriz, bolar um conceito, isso tudo. Não é só o trânsito, o mercado e o conhecimento, não, isso aí faz parte, mas eu acho que hoje já pega outras áreas que tem executivos. Ele tem, Guti, mas o mundo, mas o atropelamento, vão seguir e tal. mas o futebol atropela as pessoas, Guti. O futebol atropela, a vida atropela a gente. Ontem eu tava, Orestes, rapidinho. Diga. Não seria mais um gerente um pouco mais moderno, mais atualizado? Isso? Eu acho que moderno, atualizado não é o termo correto, mas um cara que já foi forjado. Vamos lá. A gente tem que trabalhar com diretriz, cara, tá? Diretriz. Tudo é importante quando tem diretriz. O que é diretriz? Tu pensa o que tu vai fazer. Me parece que a gestão Alessandro Barcelos sabe, sabe, não sei se sabe, porque ainda não foi feito, né? Mas tem uma diretriz. Tá sabendo o que quer fazer. Se for fazer, a gente só o tempo dirá, no famoso o que vem por aí, né? Mas sabe o que quer fazer. Nesse saber o que quer fazer, o que essa direção precisa é de um diretor executivo que conte com toda essa diretriz e esses processos que são científicos, que são de prospecção, que são de compreensão geral dos departamentos, que são de entendimento de todo o processo e todas as modalidades dentro do clube. Beleza. Quem é o cara que a direção escolheu? Paulo Brax, do América Mineiro. Minha opinião, já antes de acontecer, e o cara pode não dar certo, o cara pode não dar certo, pô, né? Minha opinião é de que a escolha foi boa. Ainda mais o Paulo Brax é esse cara que a direção do Inter quer para fazer aquilo que ela quer. Se vai fazer, aí, meu amigo, só o tempo dirá, é o famoso, tá? Mas a diretriz, ela tá sendo colocada... Como é que é? Tyson ou Messi, não é? Isso. Pô, saudade do Vianney. A diretriz está montada e essa diretriz está sendo conduzida com um profissional que eu julgo ter capacidade para conduzir essa diretriz. O Rodrigo Caetano seria esse profissional? Já não sei, porque ele é mais da velha escola. Ele já tem uma outra abordagem. Ele tem uma abordagem, por exemplo, muito prática. Eu vou dar um exemplo de uma abordagem prática do Rodrigo Caetano. Prática, tá? Dois exemplos dentro dessa vida do Internacional. Primeiro, a contratação de Rodinei. Aquilo ali é prática, aquilo ali não é diretriz. Aquilo ali ele foi buscar um lateral porque não acreditava no Heitor e porque não tinha o Saravia ainda. Buscou o Rodinei, eu conheço, eu mentalizo o jogador, vou fazer ele jogar, tá? E a segunda abordagem prática...
E a segunda, Oliveira, a abordagem prática do Rodrigo Caetano, que foge totalmente de uma diretriz, é a própria, tá dando certo, porque tá jogando bem, não tem problema, é a própria contratação do Abel. Se é um trabalho com diretriz, vai pensar, bom, o Zé Ricardo é uma abordagem prática. Não, eu conheço o homem, deixa pra mim. Uma abordagem científica, onde há uma diretriz, esse tipo de contratação não é feita. Outras são, pode dar errado, pode dar tudo errado na outra, mas pelo menos é para outro profissional, é pro treinador, é para alguém que vai sentir outras coisas. Não, o empirismo existe, Guti, a intuição é importante. Não, mas só que a diretriz, eu concordo, mas em certos lugares, certos setores, é preciso mais ciência, mais planejamento. Por isso que eu concordo. E outra coisa, pensando no Inter, nos custos que geram, eu não sei o salário, nem quero saber, mas eu tenho certeza que o salário do Rodrigo Caetano é mais alto que o do Paulo Brax. Só aí o Inter já fez uma boa escolha. Claro, precisa o Paulo Brax para não virar o que a Ana disse antes, do barato sair caro. Mas eu acho que tem um processo já estabelecido no Inter. Aliás, na maioria dos clubes que, vou usar uma expressão bem nossa aqui, atinaram que era necessário fazer isso. Não tô aqui passando pano para Grêmio e Inter, mas eu vejo com bons olhos os processos nos dois clubes. E agora com o Alessandro Barcelos, ele dá a entender que vai aperfeiçoar ainda mais esses processos. O que tu chama de abordagem prática, no caso do Rodrigo Caetano, é círculo de amigos. Ele trabalha, e vou dizer um que deu certo, ou que está dando certo, o Guerreiro. Ah, não, eu trabalhei com o Guerreiro no Flamengo, eu sei como é que funciona atrás. Isso. Outros que deram errado. Não, eu trabalhei com o Rodinei no Flamengo, eu conheço o Traz, que é dos meus. Não, o Zé Ricardo é o seguinte, é meu bruxo, meu facho, fui demitido junto com ele no Flamengo, meu parceiro, Traz. Não é assim. Não é assim. É isso que chama prática, que eu chamo de círculo de amigos. Pode ser assim que se toca futebol em 2021. Aí eu prefiro muito mais o discurso, que até agora é discurso, e vamos começar a ver na prática a partir de hoje, do Alessandro Barcelos, do Paulo Brax, do João Patrício Herman e companhia, que é o discurso de valorizar a análise de dados, valorizar a ciência de dados, valorizar a estatística, para a partir daí otimizar as contratações e reduzir a chance de erro. Vai ter erro, faz parte da vida. Agora, a ideia de se apostar em ciência, ou de se investir, que é um termo melhor, em ciência de dados, em análise de desempenho, em estatística, em fazer a leitura correta dos números, que é muito mais importante do que simplesmente vê-los ou apostá-los. E a partir daí montar um projeto de futebol é uma ideia que me agrada muito mais a essas contratações por achismos. Não, ele trabalhou comigo em tal clube, vem. Não pode ser assim, com base nesse guarda-chuva para se fazer futebol. Eu tenho um intervalo, fala, Magno. Zé, eu imagino, Zé, que vai chegar um momento, até um tanto mais utópico do que realista, talvez de minha parte, que Grêmio Internacional tem praticamente a totalidade dos seus times com jogadores da base, com investimento da base, ou na base, melhor dizendo, para que se chegue a esse ponto, a esse patamar, para evitar de se contratar volante ruim, lateral ruim. Já tem aí esses nomes na base. Até era o caso do Inter com o Heitor. Mas pode ser de um lateral esquerdo, pode ser de um volante, pode ser de um meia, e que isso futuramente gere frutos. Não só para vender, não só formar ali um bom jogador, ficar 6 meses no time principal e ser vendido. Um cara para ficar no mínimo 2 anos, 3 anos, em alto nível, contribuindo com o time. E aí sim, se gaste dinheiro numa contratação de um grande nome, talvez, como foi o caso do Guerreiro, numa situação diferenciada, para se ampliar, para agregar a esse time formado de base. Que daí se evita um monte de ruindade que tinha e que tem ainda em Porto Alegre. Só aproveitar, Zé, a gente tá falando disso, o Inter acabou de divulgar que no treino hoje pela manhã os jogadores foram apresentados ao novo Conselho de Gestão, claro, presidido pelo Alessandro Barcelos, e também ao Paulo Brax, novo diretor executivo do clube. São 11h41, nós estamos pela Rádio Guaíba em nome do Banco Banrisul, debatendo o futebol no Ganhando o Jogo. Eu estava ouvindo aqui o Carlos Guimarães discorrendo a respeito da questão do perfil do novo gestor, do novo executivo de futebol. Estava ouvindo o Cristiano Oliveira e o tempo todo, enquanto eles falavam, eu vinha em mente. Ontem eu assisti uma reportagem que é uma série sobre a escolha de um executivo
de uma empresa, da linha de produção de uma empresa. E aí, 3 currículos fabulosos. Um dos candidatos tinha 6 países no seu currículo. Ah, eu vi. A outra tinha doutorado na França. O outro tinha grandes empresas no currículo. Os colegas escolhiam, né? E a surpresa era que os funcionários da empresa queriam elaborar quem era o mais preparado. Foram no presidente da empresa, ele disse, não, quem vai decidir são os meus funcionários, mas eu gostei mais do cara aquele. Por quê? Porque o cara tinha o chão de fábrica no currículo. Ele tinha a convivência, ele tinha o conhecimento do processo na prática, em grandes empresas. E aí eles foram fazer as avaliações com os próprios funcionários, lá na hora da execução do processo produtivo. E os funcionários começaram a boicotar para ver se eles se tocavam o que tinha de errado. Qual foi o que se saiu melhor em tempo e eficiência e indicar, apontar onde estavam os erros no processo? Aquele do chão de fábrica, aquele que não tinha doutorado na França e que não tinha 6 países no currículo, que tinha trabalhado aqui. Mas entendia da prática. Conhecia da prática. Então, quando eu ouço falar assim do Caetano, me parece que tem alguns aspectos que a gente pode considerar no trabalho dele. Ele foi negociar vários jogadores de nome e ele trouxe vários jogadores, incluindo o técnico Kudê. Ele tem uma capacidade gerencial, uma capacidade negocial, ele tem uma série de virtudes. Mas isso é inegável. Que isso não pode ser retirado dele como um ativo do seu perfil, do seu currículo. Um dos mais que eu considero relevante é o fato de ter trabalhado em grandes clubes. O atleta do grande clube, ele vive numa redoma. Sim, ele vive num glamour, ele vive num mundo idealizado. Esse cara aí veio lá do Cacimbinhas, quem é ele pra chegar querendo me dar ordem? Não, aí tu bate com o executivo que tava no Flamengo. Mas isso aí, Zé, eu vou te dizer uma coisa, tá? Não é mais isso, isso não existe mais. O que existe é respeitar o conhecimento, cada vez mais. O atleta de futebol respeita o conhecimento, não é... de onde é que veio esse aí? O atleta observa muito o discurso. Observa muito o discurso e o conhecimento, tá? A gente tem que desmitificar um pouquinho, né? Tirar o mito dessa ideia de que o atleta de futebol é só um boleirão que tá ali pra dar carteiraço, tá? Tu pega qualquer entrevista com qualquer jogador, eles vão te falar, jogadores mais assim, mais intelectualmente, com respeito a todos, tá? Mais intelectualmente evoluídos até. Exemplo, o Maicon no Grêmio, tá? Se tu conversar com o Maicon, ele vai te dizer as mesmas coisas que por exemplo, um executivo desses vai dizer. Eles têm já a compreensão. Sabe por que eu tô dizendo isso? Isso aí é uma informação, tá? Eu tenho uma boa relação com o pessoal de análise de desempenho. Boa relação. Eles dizem exatamente isso. Tira. É óbvio que vai ter um que outro boleirão, avacalhador. Né? É óbvio. Mas em geral o vestiário é muito ciente de que eles estão participando de um processo. Magno, um processo científico. Que eles estão participando de um processo científico. Os jogadores, eles gostam dos analistas de desempenho. Que vieram do Cacimbinhas. Era isso que eu ia dizer. Que vieram de nowhere, de lugar nenhum. Eles gostam dos caras, Guti, sabe por quê? Porque eles conseguem conversar sobre futebol com os caras de igual para igual. Eles gostam. Se tu pegar festa de título, tá? Todos os jogadores vão postar no Instagram lá foto com fulano, eu vi isso no Grêmio, foto com fulano e com o Antônio Cruz, e com o Lucas, e com o pessoal, e com o Rafa lá da análise de desempenho. Porque eles se dão com esses caras. Eles gostam desses caras. Os caras dão os caminhos, né, cara? Exato. Eles sentem na não é mais. Que eles melhoraram. O carteiraço não existe mais, não existe mais. Aliás, não existe em vários setores da vida. Quando chega um medalhão, tu vê que o medalhão não sabe mais nada. Porque o medalhão, ele também passa por processos de desaprender as coisas, de ser ultrapassado. Hoje eu tive um debate espetacular com um cara que trabalha com inovação e tal, e esses embates sobre tradição, sobre aquela coisa,
Foi 30 anos, tu imita melhor. Foi há 30 anos assim, agora por que tem que mudar agora, entendeu? Por que tem que mudar agora? Porque tem que mudar. Os caras porque com o tempo, Pix, eu não mando porque isso é, eu gosto de falar sobre isso, né? Embora tenha sido chamado de arrogante nas redes sociais falando sobre essas coisas, o espírito do tempo, ele te atropela. O tempo nos atropela. A gente acha que não, mas a gente está sendo atropelado nesse momento pelo tempo. Então, as coisas mudam. Não existe mais o carteiraço do, não, mas peraí, chegou esse cara que tem um currículo e tal. Se tu vê que esse cara tu vê na hora que esse cara vai abrir a boca e não vai sair nada, tu desrespeita ele na hora. Hoje, a vida é sobre conhecimento, não é sobre currículo. É isso que as pessoas não entendem. Uma coisa importante, Guima, é que os jogadores evoluíram culturalmente, eles não são mais os bobinhos. Óbvio! Aquelas entrevistas. Exato, né? Eles cresceram culturalmente, isso é interessante. Eles evoluíram, isso aumenta o conhecimento deles. Eu sei eles de jogadores. Não são mais aqueles bobinhos que davam aquelas entrevistas tudo errado, falavam errado. E outra, né, Oreste? Tu vê jogador dando uma entrevista maravilhosa. Vamos falar do exemplo do Guimarães, que é o jogador com analista de desempenho. Os caras com tecnologia hoje recebem os dados sobre eles. Então eles gostam também de saber. Muitos se sentam com os analistas e o Michael. Tua velocidade, tua distribuição, tu precisa tocar a bola mais rápido, domina virando mais pra esse lado que tu tem recebido 90% das bolas virado pra lá e ela sabe? Tudo isso passa pela ciência. E o cara quando percebe isso, tenta aplicar, primeiro num treino e tal, vou começar a fazer assim como ele me disse, e vê que dá certo, ele passa a respeitar essas pessoas. Eu acho que o Carlos tem razão no que ele fala, na realidade acabou de algum modo reafirmando aquilo que a gente falava sobre a reportagem de ontem, né? O processo de conhecimento leva a um processo de persuasão. O Cássio está lembrando aqui, inclusive, de uma fala do Nico Lopes, cujo melhor momento ele identificou dele no Inter foi quando ele trocou ideias e recebeu orientações do Rodrigo Caetano, que foi influente nas escolhas que ele passou a fazer no seu trabalho. A gente só não pode incorrer, eu sei que não é o que o Guimarães queria dizer, mas a gente não pode incorrer também e achar que o Rodrigo Caetano parou no passado. Não acho que não, acho que não. Eu sei que tu não quis dizer isso. Não quis dizer isso. Eu acho que ele... Agora, ponto de vista do Inter, vou repetir, o Inter não tem muita grana, não pode investir num executivo caro. Não é isso, tem não que é ir num isso. cara com conhecimento Talvez e apostar nele. É tudo uma questão de diretriz de pensamento e execução, tá? Talvez o Rodrigo Caetano não se encaixe na diretriz da nova direção do Inter. E é isso, e não tem problema nenhum. É uma diretriz nova, que o Rodrigo Caetano usa muito bem a intuição, tá? Isso que tu falou do Nico Lopes, das dicas e tal, isso aí possivelmente o Paulo Brax não vai fazer. Mas talvez o Paulo Brax consiga estabelecer uma diretriz de ordem científica superior ao Rodrigo Caetano, porque o meio dele, a formação dele, a ideia dele é uma ideia muito mais científica. É como montar... Que a gente também não pode desconsiderar, né? São diferentes. Não, e acho que a gente também não pode desconsiderar que a própria metodologia aplicada pelos profissionais tem diferença. Claro! A gente fala que a ciência dos dados, ela não é aplicada, assim, por mais que a gente fale de uma ciência, não digo exata, mas que tenta sempre ser o mais exato possível. Existem diversas formas de aplicados nos clubes da Europa, para quem acompanha esse treinamento, e às vezes a gente até... foi pra Europa pra fazer um estágio, o que vai aprender lá? Porque lá eles já têm metodologias bem distintas de aplicar na questão dos dados, isso com os jogadores. A gente fala, tem aquele que vai fazer a orientação, tem os dados mais específicos em alguma área do conhecimento que demonstram mais resultado, porque isso também depende, a gente fala da criação e estruturação desde cedo, desde os primeiros momentos de uma gestão nesse tipo de aplicação de conhecimento, é que isso demanda também uma ideia que pode ser completamente diferente do que vinha sendo aplicado, ou aqui no Brasil, no caso, não se aplica, a gente vai estruturar, isso a longo prazo tem que gerar, sim, uma discussão, a gente fala isso se renova e isso tem estruturações diferentes dependendo do profissional que tu contrata. A gente tem um pensamento, pode ser para um clube que, dependendo até das condições físicas e das condições, né, de clima, que vai ser uma aplicação de um tipo que não vai dar certo em outro local. Então vou dar como exemplo que existem diversas formas, né, de profissionais de atuação e também de linhas de pensamento. E outra coisa, metodologias. Outra coisa, não é só metodologia, é contexto, tá? Vou dar um exemplo do Monte, de novo. Quem é Monte? Leia o Método Monte, até mais ou menos o livro, achei, mas dá pra conhecer mais ou menos o cara. Ele é o Ramon Rodrigues Verderro, ele foi o diretor de futebol diretor de futebol, para pegar, não sei se é esse o termo. Diretor esportivo. Trabalhou na Roma há muitos anos. Isso, mas no Sevilha ele trabalhou mais tempo, lá nos anos 2000 ainda.
E ele fez um trabalho de prospecção que deu ao Sevilha 6 Ligas Europa. E aí, o que é o trabalho de prospecção? É contratar jogadores que tu nunca ouviu falar, e naquela época, alguns jogadores a gente não ouvia falar, né? Daniel Alves, por exemplo, que ficou fora da última Copa. E ele foi contratado. Copa do Brasil também. Exato. Ele foi. Daniel Alves jogando de cabelos compridos, faixa na cabeça, com a camisa do Bahia, Campeonato Brasileiro 2003. E aí ele buscou o Daniel Alves, ele buscou bem novinho no São Paulo, já gigantesco fisicamente, mas bem novinho de idade, o Júlio Batista, o Luiz Fabiano, que era um jogador que estava fazendo gols aqui, mas não são só esses. Uma descoberta, por exemplo, do Monte, Ivan Rakitic, que depois foi multicampeão pelo Barcelona. Está de volta, inclusive, e talvez a maior descoberta dele aí é das categorias de base, né? Na minha opinião, eu sei que é polêmico isso, mas na minha opinião, o maior zagueiro que essa década teve, essa década de 2010, Sérgio Ramos. É uma escolha do Monte. Por quê? Porque ele fazia um trabalho de diretriz onde se tinha paciência para isso. Na Roma ele tentou repetir, não foi tão bem. O contexto define também. O contexto define o que a pessoa faz. A realidade de cada clube define, e o contexto em que esse clube está envolvido também. E a estrutura para exercer isso, né? O Palmeiras, quando tinha e ainda tem aquele monte de dinheiro, ele se preocupava mais em contratar jogadores conhecidos, e a fórmula não deu certo. Esse ano, quando ele resolveu aproveitar a ótima base que tem e colocar no time Gabriel Veron, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, entre outros, tá dando mais certo que os últimos anos. Claro, precisou trocar de técnico também, porque com o Luxemburgo não há time que funcione, não em 2021. Então o Palmeiras fez isso. Se você pegar, e aí entra o que eu comentava, com quem foi, cara? Eu gravei tanta coisa nesse fim de ano que eu não sei nem pra quem foi. Mas num desses do que vem por aí, eu falava o seguinte, em relação já a Miguel Ángel Ramírez, projetando 2021 a partir ali de março. É preciso que a torcida esqueça aquela ideia idiota de que 4-4-2 é linha de ônibus. É preciso que a diretoria não caia em pressão de torcida e imprensa, e é preciso que a imprensa se especialize e deixe de ser o caça-clique que é hoje, para que a gente compreenda o que está sendo feito, para que a gente não recorra àquela ideia de que não é do meu jeito, então tá errado, que foi muito do que sofreu o Eduardo Cudê aqui. Não, mas eu não tiraria o Moledo, então tá errado. Eu não traria o Musto, então tá errado. Não pode ser assim. A análise não é conforme o nosso umbigo. A análise é conforme uma compreensão daquele que está tentando fazer as coisas. E o nosso papel é interpretar. Quando você busca um jogador desconhecido, é muito fácil para a gente aqui classificar como, por exemplo, um refúgio, como uma sobra, como uma pichincha de mercado. Não, esse veio para grupo. Pode vir para grupo hoje, daqui 2-3 anos, ser um titular absoluto. Não vai conseguir contratar 3 Cristiano Ronaldo, 2 Messi e 1 Lewandowski. Não vai dar. Tu vai conseguir contratar daqui a pouco no mercado sul-americano, no mercado de interior, jogadores que vão dar uma resposta em termos de grupo agora, mas que vão ser titulares ali na frente. E a gente, enquanto imprensa, enquanto torcida, nós temos a obrigação de entender esse processo. A gente tem que observar também, e eu não tenho nem o que tirar disso tudo, a importância desse tipo de conhecimento, de estudo, de análise, de buscar ciência, para daí deixar com que um treinador, por exemplo, possa ser empírico em algum momento de jogo ou de treino, enfim, da sua atividade. Claro que os outros têm que preparar isso com mais ciência e deixar o treinador que vai utilizar a ciência mais o conhecimento, o talento. Por isso que eu disse talento na sexta-feira, no sentido do treinador ter esse feeling, esse empirismo dele na hora de tocar. Mas tem que ver a estrutura também, né? Claro. Tem clubes que não tem uma estrutura para aplicar esse tipo de coisa. O Sevilha tem, daqui a pouco um Paulo Brax no Inter vai ter, mal comparando, mas né, nas suas proporções aqui de Brasil vai ter. A gente já viu os clubes brasileiros fazendo esse tipo de coisa. O que falta é dar condições. Não pode trazer um executivo primeiro com nome, como os clubes que contratam, com todo respeito ao profissional, o Alexandre Matos fazem. Contratam pelo nome. O cara abre um cofre, dá pro Alexandre Matos fazer as suas prospecções. É óbvio que ele é um cara que conhece mercado, também não dá pra dizer aqui que ele é um cara que não sabe fazer nada e só assina cheques. Não é o caso, claro. Mas
ter profissionais que foram tarimbados até na dificuldade estrutural pode ajudar. Por isso que eu vejo com bons olhos o Paulo Brax. Não se investe tanto nele, ele é um cara que estudou, ele é um cara que tem, sim, sua primeira experiência no América. O Inter é muito maior. E foi muito bem. Exato, o Inter é muito maior que o América, a gente sabe disso. Não podemos esquecer que o América tem sua tradição também, e seu tamanho, sua importância. E agora é a chance dele. Aí a gente vai dizer, mas o Inter não pode arriscar assim. Eu acho que não é arriscar. É olhar um profissional que ainda não é caro no mercado, porque ainda não fez o seu nome gigante, e vamos combinar, Rodrigo Caetano para mercado é assim, Alexandre Matos para mercado é assim. E aí, tentar fazer um bom trabalho. Agora a gente vai ver qual o espaço que vai ter o Paulo Brax. Eu percebo, pelo que eu vi dos dirigentes do Inter, conversei com o João Patrício Herman, já passamos o meio-dia, depois a gente fala sobre isso, ele vai ter mais espaço e liberdade. Guaíba Notícias. A gente retoma o debate do ganhão do jogo, o Cristiano Oliveira está pedindo a palavra. Não, para trazer uma informação que tem a ver com futebol brasileiro. A FIFA escolheu a árbitra que vai representar o Brasil no Mundial de Clubes no Catar, mês que vem. E vai ser a Edna Alves. E faz arbitragens muito boas na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem escudo FIFA, óbvio, né? Por isso que vai para uma competição dessa entidade. Então a FIFA escolheu a Edna Alves para apitar o Mundial de Clubes no Catar. A Edna conduz, como eu disse, bons jogos no Campeonato Brasileiro. Não lembro de grandes polêmicas envolvendo a Edna. Ao contrário daqueles exibicionistas, aqueles exibidos que a gente vê sempre, Éber Roberto Lopes, Ricardo Marques Ribeiro, aqueles caras que estão fazendo já hora extra no futebol e que fazem muito mal ao futebol. A Neuza Bach assim também foi. A Neuza Bach também, como auxiliar, né? Isso. Assim como também fazem mal ao futebol brasileiro Caio Max, Wagner Magalhães, Braulio Machado, Wilton Pereira Sampaio, Thiago Duarte Peixoto. Esses caras fazem mal ao futebol. Porque eles inventam falta, eles não gostam do jogo de futebol. E como são arrogantes, de parar, né? O jogo. Eles são arrogantes, eles gostam de parar o jogo. Né? O fetiche desses árbitros é o momento que eles apitam para parar o jogo. Eles adoram 0-0. Sabe o que eles gostam, Adoram Cristiano? Perigo de gol. Ao contrário da Edna. A Edna passa despercebido, que é um excelente sinal. Então, parabéns a Edna, está bem escolhida para representar o Brasil no Mundial de Clubes no mês que vem. Esse tipo de árbitro que o Cristiano citou, ele gosta que o jogador apele para ele, sabe? Ele faz um gestual, uma performance de sai daqui, não, sai da volta, mas na verdade ele quer que os jogadores fiquem o tempo. Né? Exato, eles querem que o jogador fique o tempo todo ali clamando por ele. Eles gostam de chamar o protagonismo da partida. Eles gostam é do VAR, porque o VAR foca neles, eles que vão decidir ali, vou pro VAR, não vou pro VAR, então eles gostam é do VAR. Eles gostam de 0-0, né? Um gelzinho no cabelo e pavonismo exacerbado. Eles são tarados, eles são tarados por 0-0, porque o 0-0 ninguém reclama da arbitragem. Se tem lance, o futebol brasileiro, já falei isso várias vezes, eu não tenho dúvida nenhuma, 50% das faltas, no mínimo, que são marcadas no futebol brasileiro não existem, são inventadas. O futebol brasileiro não permite, e a Edna é uma exceção, que bom que ela é exceção, por isso que ela se destaca e por isso que vai para o Mundial. O futebol brasileiro não permite que o atacante encoste no zagueiro. Se o atacante encostou no zagueiro, é falta. Porque aí falta para a defesa, a arbitragem não se complica. O zagueiro dá um bico para frente, está resolvido, não tem chance de gol. Agora, quando o atacante faz falta, quando o zagueiro faz falta no atacante, que aí é perto da área, aí eles não dão, aí eles fingem que não é com eles, aí eles levantam os braços, aí eles esperam o VAR. É uma incompetência muito. O nível da arbitragem brasileira é um nível muito fraco. E a Edna, como eu disse, é uma exceção. É uma das poucas que puxa esse nível para cima. Então, parabéns a ela, está bem escolhida para representar o Brasil no Mundial. Agora, 12:09, eu atendo alguns ouvintes que mandam recados, porque a gente sempre tem aqui um estímulo à participação da audiência, depois retomamos o nosso debate. O Diego Antônio está dizendo que hoje completa 33 anos e desses ele 26 é como ouvinte da Rádio Guaíba. Desde os tempos do AM 720, quando acordava antes de ir para a escola com a trilha do programa do Mendes Ribeiro. Puxa, faz tempo isso então, Diegão.
Parabéns pela idade de Cristo e que tu tenha mais muitos anos de sucesso e sempre na nossa companhia aqui da Rádio Guaíba. O seu Jorge Mendes lá de Novo Hamburgo pede pro Carlos Guimarães me passar o WhatsApp dele, ele já tá querendo namorinho direto. Não, Jorge, olha só, eu vou dizer um negócio, tá? Cara, isso é a pior coisa que alguém pode pedir. Isso, Jorge, não é nada contra ti, isso tá? É a pior coisa. Mas eu dei meu WhatsApp pra alguns, cara, tem alguns que eu gosto, tipo o Wagner Saraiva que mandou eu gosto do Wagner Saraiva. O Wagner Saraiva é o cara que seria meu amigo, de boas, assim, eu tenho empatia com o Wagner. Eu gosto de vários, cara, eu só não gosto quando eles mandam. Não, as do Wagner são boas, ele mandou agora, assim, né? Os outros que me mandaram são todos meus amigos e tal, mas de vez em quando tem os ouvintes que me mandam recados, que pegaram meu WhatsApp. Cara, eu não sou muito de conversar no WhatsApp, assim, não sou muito de conversar, especialmente quando eu tô no ar, tá? E nem assim à toa pra falar de futebol. Não gosto, no meu tempo livre eu não gosto de ficar à toa falando de futebol. Eu sou meio desagradável no WhatsApp, Jorge, não é uma indelicadeza, espero que você me entenda, é que às vezes eu não vou conseguir responder, entendeu? E aí parece delicado. Cada um tem o seu jeito. E não vou conseguir mesmo. Particularmente eu sou assim, ó, dificilmente, e vocês convivem comigo, todos vocês já há bastante tempo sabem disso, dificilmente eu falo de vida pessoal na rádio. E eu chego em casa e dificilmente eu falo de vida profissional em casa. Não? Eu gosto de deixar assim, ó, cada aspecto no seu quadrado. Eu não gosto de falar às vezes nas redes sociais, tu entra no Twitter e tal, o Instagram, ele brinca, dá um comentário de futebol e tal. Agora, eu tô na minha casa, por exemplo, com família ou curtindo uma folga. Cara, desculpa, eu não quero falar de futebol. Eu não consigo também. Isso. Eu não consigo. Às vezes os caras que pegam assim, tu tá vendo aí Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto, deu cara. Mas é claro que não. Não tô, cara. Eu não tô. Não vou. O Chelsea com o... Mas nem Tottenham. Isso atualmente. Eu até vi um pouco do Chelsea Manchester City que eu vi até. Eu não faço isso, cara. Meu horário livre, Orestes, especialmente nos últimos 2 anos, onde o horário livre ficou mesmo muito curto, assim, é só a parte da noite. Fica naquele processo de tentativa e erro. Eu não gasto vendo jogo ruim de futebol, eu não tenho mais isso. Cara, jogo ruim eu até vejo, agora esse do Botafogo de Ribeirão Preto aí não. Mas volta e meia eu me pego vendo sexta-feira à noite, Náutico e... Não, eu não consigo. Pelotas. Eu não consigo. Volta e meia eu vejo. Tem uma coisa que eu bota detesto. Uma graninha ali, né? Eu tenho uma coisa, olha aí que eu tenho uma coisa que eu detesto, não sei se o Zé Aldo também é assim e o Luiz Magno. Eu odeio quando eu chego numa festa, tem uns amigos lá, narra um gol aí pra nós. Isso é terrível, cara. Isso é terrível. Orestes, eu vou te dizer uma coisa. Uma resposta que um amigo meu narrador deu, eu nunca me esqueci, e vocês podem começar também. Chegamos assim num local de aglomeração na época que era permitido, evidente, isso faz anos. E aí teve um gaiato que chegou, narra um gol pra nós aí. Aí ele olhou pro cara e disse, o que tu faz, meu filho? Ele disse, não, eu sou médico. Então faz uma cirurgia pra nós aí agora. Aí ele arregalou os olhos, como assim? Digo, é a mesma coisa. Tu não vai fazer uma cirurgia porque aqui não é lugar de cirurgia. E eu não vou narrar porque não é lugar de narrar, pronto. Eu não sei quem é o narrador, mas eu faço isso também. E tem aquela também, né? Narra o gol aí, Magna. Aí no meu caso a gente é repórter. Tu quer... Então começa a me vender alguma coisa aqui. Tu que é da imprensa, então conta uma aí que a gente não sabe. Olha, se a gente não soubesse, eu contaria na Rádio Guaíba que paga o meu salário, né? Não, mas cara, tem... Meu amigo, dê a sua devida importância. Tu acha que se eu tivesse alguma informação bombástica, eu ia dar pra ti ou ia dar na rádio? Que nem os caras colocam assim... eu tô até evitando um pouco. Eu só tô usando mais o Instagram e bem de bobo mesmo. Mas o Twitter eu tô evitando colocar postagem porque eu não. Porque sempre eu leio coisas agradáveis que são pra mim e de gente que eu gosto, sabe? E quando eu leio coisa de gente que eu gosto pra mim. O nosso bruxo tá calmo, para. Nosso bruxo tá calmo, para que ele tá calmo. Dei uma olhada aí. Ele tá calmo, nosso bruxo tá calmo. Deixa ele assim, deixa ele lá deixa ele lá na 101, na frente da loja, deixa ele lá. Nosso bruxo tá calmo. Mas quando eu vejo coisa de gente que eu gosto, é muito ruim, cara. Na 101, vou pegar a 101. Eu vou te contar essa história, não dá pra contar no ar. O Bruno Ravazoli conta essa história pra ti.
O Bruno conta essa história. 101, é isso? Ah, não, até O Bruno tava na 101. Não tinha pensado nele. Né, ele conta essa história. Um beijo pro nosso bruxo lá. Mas falando sério, cara, quando eu vejo coisa de gente que eu gosto, falando por isso que eu entrei no lance do ouvinte, né? Eu fico muito mal mesmo, porque, puxa vida, as pessoas não me conhecem. Ou quando os caras colocam, legal seria convidar um monte de gente pra tomar uma cerveja e o Guimarães junto. Cara, não. Eu não sou legal ao ponto de fazer isso, entendeu? Jorge, te adoro, tu é um excelente ouvinte. Ali, complemento bem interessante. Ele falou assim, ó. Muito obrigado, mas talvez um dia, quem sabe, mas já tá cheio aqui, eu pensei até em trocar o número. Ele falou assim, máscara, muito não sei obrigado, desculpe, segue o jogo, foi o que ele disse. Desculpa, Jorge, desculpa, mas depois eu Mas mando é que o pra Jorge é ti. de boa, o Jorge ele certamente entende, e certamente ele não seria daqueles que iam incomodar 600 vezes por dia. Então, gente, pô, tem os ouvintes são legais e tal, mas agora já encheu um pouquinho o meu WhatsApp. Não é o caso do Wagner Saraiva, né? Não é o caso do Wagner Saraiva. Aliás, um abraço também aqui pra outro ouvinte. Com o Cássio Amaral, o Bruno Borges também manda aqui. Também um abraço para outro ouvinte aqui que tá nos ouvindo nesse momento na Estação Farrapos, ali para pegar o trem. Então, um abraço também para todos que estão e outros que... O Gufo tá nos ouvindo agora. Admiro vocês. O Gufo tá nos ouvindo agora. O Felipe de Oliveira, grande colorado, grande figura, tá nos ouvindo, né? Então, um abraço para todas. Felipe de Oliveira que é nome de rua, inclusive. Isso. E o Serginho Couto. E um projeto de presidente que não chegou no topo na presidência do Inter, e que poderia ter sido um presidente, por ser um jovem de boas ideias, para naquele momento, quem sabe, mostrar um outro modo de gerir o Internacional. Não sei por que razão ele desistiu da política do Inter, se desencantou com alguma coisa, mas ele chegou a concorrer a presidente. Por que será, né? O Cássio Amaral me manda aqui. A pior deve ser. E aí, Guti, confirma uma aposta aqui que fizemos. O Guimarães é colorado ou gremista? Pior que tem disso mesmo. Bom dia, mais um título de Copa do Brasil cai no colo do tricolor. Se o Palmeiras avançar na Libertadores, se as datas forem mantidas, o Palmeiras vem de reservas na competição menor, igual 2016, quando o Palmeiras abriu mão da Copa do Brasil. Abraço, Wagner Saraiva. Esse aqui tá sempre com a gente, né? O problema é ele que foi é uma colega final, de aula né, do meu filho e às vezes a gente tem conversas em particular. O problema é que é uma Ele não final. acredita em mim. O problema é que é uma final. Eu não vejo o Palmeiras assim aceitando esse conflito de datas. Claro que não tem muito o que fazer, mas daqui a pouco adiar pra cá, antecipar pra lá, porque senão o Palmeiras vai ter razão em reclamar, né? Marlon Se Costa. for campeão da Libertadores? Não pode ser punido o cara chegar em finais de competições, claro né? E não tem como antecipar também, né? Porque, primeiro, só vai saber, primeira obviedade, só vai saber se vai ser campeão ou não no dia da final. E do dia da final até os jogos da Copa do Brasil não tem data disponível. Então, se tiver que trocar a final da Copa do Brasil, o jogo da volta vai precisar ser para depois. E aí depois lê-se depois de todo o campeonato. Tipo assim, acaba dia 24 o campeonato, vão ter que enfiar dia 27, segundo jogo da final. E aí dane-se os campeonatos estaduais. E é muito dinheiro pro campeão, ninguém vai abrir mão disso, né? De querer jogar. 54 milhões ganha o campeão, 22 ganha o vice. Marlon Costa, boa tarde. Passa o meu número para o Guimarães para conversarmos de futebol. Um abraço, mano. Amenidades. Boa tarde, Zé. Esse senhor aqui é o seu Luiz Mesquita. Ele acha que eu fui deselegante com o presidente quando eu disse que o presidente come na mão do Renato, e eu disse, mas onde está o erro da minha fala? O presidente e o Renato se dão muito bem, e o presidente consulta o Renato, e o Renato sugere para o presidente. Ele disse assim, larguei tudo mastigadinho lá para os dirigentes, ele já disse isso mais de uma vez. Aí ele então está voltando agora aqui, eu estou entrando no voo cego, espero que o senhor não me derrube do tapete, seu Luiz. Mas aí olha só, Zé, pra gente manter assim para eu, pelo menos, manter uma linha de coerência. Se eu reclamo do Inter, das contratações feitas com base em círculo de amizade, com base em achismos, tem que combater o mesmo modo de operar do Grêmio. Que fez bastante. E faz até hoje. O Renato chegou a falar esses dias que lá atrás, quando eu busquei o Diego Souza, vocês me criticaram. Sim, porque muito mais ele erra do que acerta. Sim. E as provas estão aí. Michael Suel, Thiago Neves, Robinho, Everton, entre outros. Então, contratação não pode ter pai. Contratação não pode ser por achismo.
Contratação tem que ser através de colegiado, onde é evidente a palavra de um num desempate tem que valer mais do que a palavra de outro. Não vivemos, não é uma anarquia, não é aleatório, tem que ter uma ordem de importância, mas não pode ser um contra todos, vale a palavra de um e dane-se os todos. Isso não pode acontecer. E eu vejo que muitas vezes acontece no Grêmio. Contratações com base em achismo. Talvez por isso o Grêmio contrate tão mal. Pro dinheiro que tem nas contratações que faz, para mim o Grêmio é um dos times que pior contrata. Se pegar o Grêmio dos últimos anos, os títulos importantes que o Grêmio ganhou em 2016 e 2017, ele teve como estrela a sua base. Com Pedro Rocha, com Luan, com Arthur, com Marcelo Groi, com o Wallace. A base do Grêmio, o Luan especialmente, foi muito forte. Porque as contratações que vieram de fora, o Grêmio muito mais erra do que acerta. Talvez por isso. Porque não dá o devido valor à ciência dos dados que ela merece. Sabes que essa não é uma primazia, percepção minha, de um ou outro clube, me parece que é uma espécie de regra geral. Os clubes erram mais do que acertam nas contratações. Eu tenho essa percepção, mas eu vou ter que retirar a expressão porque o ouvinte ele tá me convencendo. Ele diz assim: boa tarde, Zé. A expressão usada é uma expressão usada quando a gente quer desprestigiar alguém, que não foi a minha intenção. Longe, o presidente Romildo é uma figura que eu adoro, torço por ele. Eu disse para ele um feliz 2021, presidente, que o senhor faça um ano de sucesso no Grêmio e faça, inclusive brinquei com ele, e faça uma boa campanha para 2022. E ele foi muito carinhoso assim, tudo em dobro pra ti, Zé Aldo. Tô fazendo uma pequena inconfidência do diálogo de WhatsApp do presidente, que eu tenho um profundo carinho e torço por ele. Jamais, portanto, quereria ser deselegante com o presidente. Aí ele tá me dizendo que essa expressão é usada quando alguém quer desprestigiar o outro. Imagina tu ouvir: ô Zé Aldo, esse daí come na mão do Guimarães. Então ele tá me convencendo que a expressão foi inadequada. Te devolvo a pergunta, diz ele: como tu interpretaria alguém dizendo que tu, na tua atividade na rádio, tu exerce através do Guimarães, comendo na mão dele? Mas não foi com esse sentido que eu quis dizer, talvez. Da expressão ele tá comendo ele na mão do ele Renato. se invocou com a expressão. Tu quis dizer que o presidente ouve o Renato. Claro, o tempo todo. Mas pode ter parecido pra alguém que o presidente é totalmente subserviente ao Renato. Tu começa na minha mão, há muito tempo se vestiria diferente. há muito tempo tu teria vários hábitos diferentes. Fininho teu pescoço, né, Zé? Tu teria... Isso que tiram de onda comigo. Tá, vou atender mais um recado, depois a gente volta pro debate. Teria uma vida muito mais alegre, ia beber todos os dias, fazer farra, ia se vestir mais jovem, roupas largas, aquela coisa. Gilberto Dutra tá dizendo. É azia depois. Isso. Costuma? É tomando uma gelada que se cura a bebedeira. O Zé Aldo teria corpinho de bailarina espanhol, pode acreditar nisso. Mas uma época ele teve. Deixa eu contar pra ti então, né? Uma época ele teve. Então, nos anos 80. Se vestia até como um bailarino. Nos anos 80, José Aldo Pinheiro, ele tinha um corpo diferente, um jeito diferente. Mullets. Não, cabelo cachopa, cabelo estilo mullet, que tinha mullets, era Mário Lima tinha mullets. Mário Lima tinha mullets nos anos 80. Tem a fotinha, a única foto que o Nando Gross coloca lá da primeira fase dele, acho que é a única foto que ele tem, Orestes, lá da época da Difusora, que é ele, Mário Lima, Maurício Saraiva, Nilton Azambuja, Isso. Pelotinha, Poças, detalhe, Poças, característica, não mudou. Continua jovem e baixo, magro e feio. E aí enfim, o Mário Lima tava de mullets. Zé Aldo não, Zé Aldo era cachopão. Mas Zé Aldo, desde sempre, tinha muito talento com a comunicação. A Mauri Miller, Carlos Cardinal, que concorre também pela região das Missões. A Mauri Miller, que é originariamente da região da Grande Santa Rosa. A exemplo de Carlos Cardinal da região... Esse é o Magno. Esse é tu. Esse é o Magno. Como é que é, Magno? Vocês gostam de uma... Tipo, tá começando o ano só, né? Imagina até Nós vamos saber agora os candidatos eleitos pela Aliança pelo Rio Grande. PDS, PFL e PL. Começando por Ernie Friedrich, deputado da região de Santa Rosa, também Adilson Mota de São Luís Gonzaga e ainda o delegado Wilson Miller Rodrigues. Que espetáculo. Vocês são terríveis. Era muito bom, cara. O Gilberto Dutra tá dizendo... Agora vamos para a eleição do Senado. A eleição do Senado aponta o governador Pedro Simon. Em segundo, Matheus Schmidt, do PDT. Em terceiro, a presença de Delmar Steffen, do PT.
É porque tem história, né, Zé, pra contar. Sim. o ouvinte Gilberto Dutra tá dizendo aqui, Guti, nosso Galtieri, qual o problema do Renato ficar... Salieri. Qual o problema do Renato ficar mais um ano no Grêmio? Falamos tanto nos exemplos europeus e agora tem gente que critica. Nenhum técnico vence todos os anos, mas ele está fazendo um bom trabalho. Tem alguém melhor para o lugar dele? O que falta alguém na direção de futebol para contratar? Abraços do ouvinte Gilberto Dutra. Obrigado, seu Gilberto. Não é que eu tenha mudado de ideia, mas diante do cenário que se vê, e cara, o Renato tá na final da Copa do Brasil também, né? Não tô sendo resultadista, mas eu tenho que reconhecer também o que as pessoas fazem. Eu tô na mesma linha do Cristiano. O Cristiano já falou que entre temporadas passadas a gente até defendeu ou achava, enfim, defender não, porque ninguém quer demissão de ninguém nem nada, mas que poderia o Grêmio trocar entre temporadas. Aí vão me perguntar, então agora de novo? Não, agora tá diferente. Agora o entre temporadas é uma semana. Se há um momento pro Grêmio não trocar de treinador, ainda que a temporada troque, é agora. Sabe que eu com essas temporadas nas características que estão. Só uma coisa a respeito de fórmula, o ouvinte falou bem do que na Europa, em geral, é claro, né, os técnicos ficam mais tempo do que aqui, mas aí a avaliação principal não é o tempo pelo tempo. Eu não defenderia jamais que o Argel Fuchs ficasse 15 anos no Inter. Pois é. Eu não defenderia jamais que o Zé Ricardo ficasse 20 anos no Inter. Eu acho que a avaliação de tempo, o tempo ele é uma consequência, o tempo ele é um reflexo, ele é um resultado de ou na verdade o pós de um trabalho avaliado de uma forma positiva ou negativa. O Renato no Grêmio, ele está fechando e já fechou 5 anos à frente ou vai fechar 5 anos à frente do Grêmio. Ele é um cara que faz um trabalho de altos e baixos, o que é absolutamente natural, em que o começo foi muito melhor do que se apresenta agora como final. Porque no começo ele na largada já ganha a Copa do Brasil num ano, Libertadores no outro, Recopa no ano seguinte, só que desde então, e não é só pelos títulos, é pela forma com que o time joga. Eu não teria renovado com o Renato em 18 para 19, nem 19 para 20. O que não quer dizer que o Renato é um mau técnico, que ele não é. Eu disse várias vezes, para mim o Renato é um dos principais técnicos da história do Grêmio, e eu não estou falando aqui nada de absurdo. Eu acho que é a opinião que todos têm. A questão é em relação ao que pode dar, não aquilo que já deu. Não é avaliar pelo currículo. Currículo não vai entrar em campo. O que vai entrar em campo é a atualização de momento, é a observação do que está acontecendo, é a compreensão das coisas. Para mim, essa é a avaliação. Para escolher ficar ou não com o técnico, você tem que olhar para frente e não para trás. Esse é um bom assunto, a gente vai voltar nele depois com a nossa equipe para aprofundar um pouco mais. Agora eu tenho na linha a nossa Doca das gotas prostáticas e depois vamos falar mais sobre a saída ou não do Renato. Querida Doca, manda um recado de ano novo pra galera, Doca. Boa tarde. Boa tarde, olá mocinha, bom dia, feliz ano novo para todos e bora começar o ano, gente, cuidando da saúde. A gente já sabe, 2020 mostrou, comprovou que saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Então, bora lá, homens, cuidem-se, bora evitar problemas urinários, problemas na próstata. E a minha dica para você são as gotas prostáticas, o Prostfin da Nutracêutica Praia Mar. Ele tem fórmula exclusiva que auxilia contra inflamações, dores, inchaços da próstata, sensações desagradáveis que o homem sente da bexiga sempre cheia, queimação, dor ao urinar e auxilia na prevenção contra o câncer de próstata. Aí sim, meu amigo, aí você faz algo, olha, legal, bacana, por você, pelo seu corpo, pela sua saúde. Aí você vai ser aquele cara que curte os netos, a esposa, os filhos, que está sempre cheio de amor para dar, cheio de disposição. Então, bora gotas prostáticas. Onde você encontra? Farmácias São João, Associadas, Panvel Farmácias, Banca 12 do Mercado Público e ainda tem a opção do nosso site para você, nutracêuticapraiamar.com.br
e bora gotas prostáticas. Tá ok, Chuchuzinho? Muito obrigado, querida. Um beijão grande. Ano novo mais uma vez pra ti, pra família toda. Felicidade, sucesso, muitas coisas boas nesse ano que tá começando, Doca. Amém, pra nós todos. Pelo amor de Deus. Sim, pelo amor de Deus. Meio-dia e 30. A gente está falando sobre Renato e sobre a questão da permanência ou não. O Renato, por vezes, ele acaba contrariando uma certa lógica das reflexões contemporâneas. Porque o Renato, o que se diz é que ele não tem profundidade teórica. Mas a média dos resultados do Renato entre títulos disputados, títulos conquistados, títulos perdidos, é uma ótima de uma média. Eu vou dar um exemplo. Sim. Vou dar um exemplo. Nós temos um campeonato aqui que é um campeonato dentro das outras competições, que é o Grenal. O Kudê, que tem um conceito de muito melhor teórico do que o Renato, de muito mais aprofundado no conhecimento da teoria do futebol, ele jogou 5 Grenais com o Renato, ele tomou 5 gols, ele não fez nenhum. Ele não ganhou nenhum jogo do Renato. Só me fazer entender, porque parece que eu sou um amante da teoria. Não, eu gosto de diretriz, tá? Diretriz. Isso que eu tô colocando, diretriz. Não é a teoria... tem diretriz. Perfeito. Deixa eu dizer o seguinte, até o termo empírico... O Renato tem um histórico horrível contra o Cuca. Não quer dizer que o Cuca é mais técnico que o Renato. Até a utilização do termo empírico, ela é feita de uma forma... O Jorge Jesus também, ele se lascou. Uma forma um pouco errada aqui. Mas o Jesus é realmente bem melhor do que ele. Né? Porque, uma forma um pouco errada, o termo empírico, porque tudo é empírico, né? O jogo é jogado. Se ele é jogado, ele é praticado. Prática, empiria é prática. Enfim, é a prova prática, constatação, enfim. O Renato, eu não sou a favor da teoria e acho que a intuição tem que entrar, tá? Se botar só na conta da ciência da teoria, não são robôs que estão ali dentro. Existe uma intuição. Intuição de, no dia do jogo, eu olhar pro Zé, olhar pro Gutierrez, eles estão disputando posição e achar, velho, eu vou trocar. Uma intuição, eu vou trocar porque alguma coisa tá me dizendo, mas os dados estão dizendo isso, tá, mas eu vou por mim, dessa vez eu vou por mim. A intuição é importante, e o Renato tem um feeling muito apurado sobre o jogo, muito apurado. O feeling é importante, tem que ter alguém com feeling muito apurado. O que não pode ser só o feeling. O Grêmio tem um processo, Zé, não é só o Renato ali. O Grêmio tem um processo teórico. Tem um processo de dados. Que começa pelo Tem um processo científico. Tem um processo de diretriz, de organização, em que o Renato faz parte. O Renato é mais intuitivo que o Kudê. Talvez o Inter tivesse... Olha só que curioso isso. Curioso. Possivelmente, o Grêmio tinha mais diretriz com o Renato comandando do que o Inter com o teórico Kudê no comando. Porque a gente tem que desfazer a ideia de que é um cara só. Sim. O processo é multi. Eu acho que não estrutural. É teórico o termo certo. Teóricos são todos aqueles que não estão no campo. Ou seja, nós somos teóricos. O torcedor é teórico. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui é teoria. Tudo que o torcedor faz na mesa de bar é teoria. A prática é só quem está em campo. Eu acho que teórico não é o termo certo. Eu não acho que falte teoria. Eu acho que falta ao Renato outras características, outras coisas, o que é natural. Nenhum técnico ele é completo. E não é por faltar característica A ou B que eu acho que o Renato deve ser considerado bom ou mau técnico. Ele tem títulos no Grêmio, ou até fora do Grêmio, que mostram que qualidade ele tem. Você não é campeão da Copa do Brasil com o Fluminense sem ter qualidade. Você não é finalista de Libertadores com o Fluminense sem ter qualidade. Campeão da América com o Grêmio, campeão de Copa do Brasil com o Grêmio, campeão de Recopa com o Grêmio, vice-campeão mundial com o Grêmio. Ninguém consegue isso sem qualidade. É óbvio que qualidade ele tem. Eu só acho que às vezes o Renato se atira nas cordas. Eu acho que às vezes ele gosta de dar uma pisadinha nos adversários sem necessidade, com aquele papo de quem é melhor futebol do Brasil, aquela coisa. Eu acho que às vezes ele blinda o vestiário demais. Às vezes o vestiário tem que tomar um choque para dar aquela colocada no lugar. Eu acho que às vezes o Renato, ao invés de bloquear o salto alto do vestiário, ele corrobora para que o salto alto, ou para que todos coloquem o salto alto, que é esse papo de novo de melhor futebol do Brasil, e que é isso e aquilo. São esses pequenos pontos, essas pequenas críticas. Eu não acho o Renato mau técnico. Olha o que ele ganhou. O cara que ganha o que o Renato ganhou não pode ser considerado mau técnico por ninguém. E o cara que ao fim de 4 temporadas olhamos para trás com os resultados que fez, e como disse o Guimarães, até se reinventando em alguns momentos, passando por turbulências. O Grêmio também não é o Barcelona de 2008 por ali, nem o Real Madrid
sei lá, 2, 3 anos aí, não tem como se manter assim, mas se manter em cima, se mantém disputando as competições. Eu concordo, Cristiano, a gente tem algumas críticas a fazer ao Renato, e eu sei que as pessoas, pelo carinho enorme que tem pelo Renato, às vezes se ofendem, não entendem que a gente tá falando do técnico, a gente não tá falando da figura. O Renato é profundamente intuitivo em relação ao jogo. E outra coisa, vamos combinar, ele tem um cara ao lado dele, eu não tô diminuindo o Renato, mas ele tem um cara ao lado dele que é muito bom. O Alexandre Mendes é muito bom. Todos têm, é tudo multidisciplinar. Claro. Tá? Eu vou dar um exemplo, o Renato amarrou São Paulo bonito. O Renato já tinha amarrado o River Plate, tá? Coisa que nem o Flamengo conseguiu fazer. Lá, o Flamengo foi bem. O Flamengo vira muito num golpe de mistura de sorte com incompetência pontual do River Plate. O Grêmio no jogo de Núñez amarra o River Plate na semifinal da Libertadores 18. Amarra. Isso aí o time que não tem treinador não faz. Eu só queria mandar um recado pro Leonardo Miller, que disse que eu voltei ao Tatiquês. Eu não falei nada de Tatiquês, absolutamente nada de Tatiquês. Falei nada. Empirismo e processo. 2 meias, 2 volantes e 2 atacantes. Parou. Eu não falei nada de tatiquês. Isso aí, a linguagem que eu adotei não foi de tatiquês. Pode ser um pouco academiquez, assim, mala, chato, pedante, pernóstico, ridículo. Até porque o trabalho, quem tem que executar são os caras, né? A gente observa e tenta entender como eles pensam, como eles planejam, como eles elaboram e executam. Vamos fazer um intervalo, guri? São 12h36. Não faço, porque tu come na minha mão. O Gasparoto tá dizendo o seguinte: manda o número do WhatsApp do Guimarães e nós vamos conversar sobre o Zé Aldo. Não, cara, não. Vamos fazer um intervalo. Vocês. Gasparoto, abração. Me acha nas redes sociais aí, me sigam no Instagram. Isso. CS Guimarães 1. Dá likezinho, Dá likezinho, porque agora eu vou ficar instagramável. Eu vou também agora eu vou atuar como brand lover e vou para com isso, não fala. Ele tá falando agora com alguém fora do estúdio. Alguém fora do estúdio, mas namorado. E agora me dê like no Instagram, segue CS Guimarães 1. Tá bueno. Intervalo, já voltamos para continuar o debate do Ganhou do Jogo pela Guaíba. A gente tem recebido recados do WhatsApp, recados no Facebook, por todos os lados, e já atendemos um bom número de ouvintes. Hoje nós vamos voltar às coisas. Amanhã tem Palmeiras contra a equipe... Palmeiras e River, Boca contra o Santos. Qual é dos adversários argentinos que vocês consideram mais difícil nesse confronto argentinos e brasileiros? O River, né? Mas o River não passou pelo Boca. O Boca cresce nessas horas. O Inter deu um banho no Boca, foi uma injustiça aquele jogo. Na verdade, o Inter conseguiu ganhar, né? O que o Inter não fez foi ter tomado um banho daí na chuva aqui no Beira-Rio, né? Não foi um banho, eu quis dizer por causa da chuva, tô brincando. Na hora dos pênaltis. Ter perdido, né? Esse é o Inter problema. teve perto nos pênaltis também. Não, mas o Inter mereceu ser eliminado pelo jogo da ida. Exato. Não pelo da volta. Pelo da volta mereceu a vitória, de fato. Agora, pela ida, mereceu cair fora. Eu acho o River mais time, tá? Eu acho o River mais time com mais técnico. Também o Gajardo é o melhor técnico da América do Sul há muitos anos. Entrando naquela história do Renato, né? Também tem a parte muito positiva de se ter um treinador há bastante tempo, conhecedor do grupo, com todo o grupo na mão. Alguns jogadores o River foram mantidos. O Gajardo faz com o River o que eu vejo, assim, talvez não é nem um comparativo, mas, bom, nesse caso até, mas não dos técnicos, e sim de uma ação deles. Eu vejo o Gajardo muito mais inquieto no comando do River. Observa que o Grêmio do Renato, ele tem o mesmo esquema tático, o mesmo jeito de jogar, com pequenas variações há muito tempo. O River, ele muda completamente. O River do Gajardo, quando ele assumiu, jogava com 3 jogadores na frente, chegou a jogar em 4-4-2, chegou a jogar em 4-2-3-1, se fixou nos últimos anos no 4-1-3-2, chegou uma final de Libertadores assim. Esse ano, no caso 2020, não raras vezes jogou com 3 zagueiros, inclusive nos jogos contra o Atlético Paranaense, se não me engano. Teve um que ele teve com 3 zagueiros, não sei se foi Curitiba ou se foi na Argentina, mas ele também já colocou 3 zagueiros. Ele faz o River com mais variações táticas, com mais jeitos de jogar do que outros times sul-americanos. Eu acho que essa é uma grande arma que tem o River. O Gajardo, ele consegue fazer muito bem aquele negócio do jogo a jogo. Ele é um estrategista, ele pensa caso a caso, e talvez por isso ele tenha muito mais êxito em mata-mata do que em pontos corridos. Pontos corridos ele não ganhou, por exemplo. O Racing já foi campeão recentemente com o próprio Kudê.
o Boca já venceu recentemente, e o River não. O River teve, inclusive, tudo para ser campeão argentino no último ano e não conseguiu ser. Mas no mata-mata ele vai muito bem. Por isso, o Gallardo ele consegue pensar caso a caso, pensar jogo a jogo, moldar seu time conforme o adversário. Esse é um grande diferencial que o Marcelo Gallardo tem. E tem a sequência longa de trabalho, né? Que é o que dá uma certa vantagem, às vezes, para um técnico. Ele tem um completo domínio do local onde ele trabalha, do grupo que ele trabalha. Às vezes, por um simples olhar, o jogador já entende ele, né? Eu acho esse russo também. Eu não vejo no russo grandes brilhos. O russo é um cara de uma outra escola, né, Zé? Mais antigo, tem suas vitórias. Não quero aqui... Ele me parece previsível. Dizer mais antigo também mas ele é mais experiente, ele tem um outro estilo, né? O Gallardo já é aquela coisa mais intensa, moderna que a gente costuma ver. Eu acho que o Gallardo tem um negócio que ele inventa às vezes, mas são invenções que são surpresas e que ele consegue fazer funcionar. Eu não vejo isso. É isso, ele consegue se moldar jogo a jogo. E tem total domínio, né, do grupo de jogadores que ele tem. E trabalha com a juventude. E se livrou do Lucas Prato, né, entre aspas. Assinou com o Feyenoord. Ele trabalha com a juventude. Foi o cara que tirou a Libertadores do River ano passado. Retrasado. Ele tem 2 ou 3 jogadores cascudos e o resto é uma gurizada que dá a capacidade de fôlego para 90 minutos. Aquele jogo... Mas ele tem... Diga. Aquele jogo com o Flamengo foi ele conduziu o jogo de acordo com os interesses dele. Ele deu durante grande parte da partida, ele deu um nó. Ele estava sendo vitorioso sobre o Jorge Jesus. Não, e tem coisa muito boa. O River trabalha também com a base de uma forma muito forte. Também tem grandes jogadores surgindo na base e faz vendas em relação a esses investimentos. Tem, se pegar ali desde de Carrascal, De La Cruz não é base, mas foi um achado bastante jovem. Julian chegou Alves, bem novinho, Palácios, que saiu. E aí tu completa esses jogadores. O próprio Borré, atacante também jovem. Tu completa esses jogadores com o Armani no gol, trazido depois de ser campeão da América com o Atlético Nacional. Tu completa o Paulo Dias esse ano, que é da seleção do Chile. O próprio Pinola, que falhou na final da Libertadores, mas que é um grande zagueiro. Ponzio. Nátio Fernandes, que o Cudê era apaixonado e queria trazer para o Inter a todo custo. Tu completa com esses jogadores. Quinteiro tem Copa do Mundo nas costas. Então tu vai fazendo uma mescla muito legal. É um time muito forte do River Plate. E são clubes, né? No caso do River, até fazem investimentos, mas procura sempre fazer um investimento de um cara mais novo ou de um cara mais velho. Perfeito. Não consegue buscar, porque é difícil. Primeiro, são clubes de grande nível, então eles precisam, e aí serve para Grêmio, Inter, Flamengo, São Paulo, River, Boca, esses grandes mesmo, gigantes do continente, eles precisam de jogadores de nível compatível com eles. Tu não vai conseguir tirar um cara de 25, 27, 28 de um outro clube de mesmo nível, ou pior, um clube maior, seja europeu, enfim. Então não tem como fazer isso. A solução, um cara um pouquinho mais velho ou os jovens, é o que tem pra fazer. Se não entra naquela história, né, Cristiano, que o Guimarães estava falando antes, dos jogadores médios. Claro, os médios conseguem contratar com 25, 26, com 27. Eles não conseguem, por exemplo, chegar aqui no Brasil e tirar um destaque nosso. Eles não conseguem isso. O Brasil, mesmo que seja exceção e não a regra, teve o Atlético Mineiro indo no Racing buscando o Zaratio, pagando um caminhão de dinheiro. Eles não conseguem fazer isso. Eu não imagino nenhum argentino batendo na porta do Grêmio. Vamos lá, um Boca, um River, batem na porta do Grêmio e vão levar o Kahneman. Isso não vai acontecer. Não imagino um deles vindo... Lembra que o Independiente quis o Kahneman? Chegou no salário, não tinha como. Não tinha como. A possibilidade é daqui a pouco um D'Alessandro, agora que saiu, com 39 anos, 40, indo encerrar a carreira, sabendo que tem mais no máximo 2 anos de vida útil. Aí é uma coisa que pode buscar. Tem um desafio diferente, já tem uma carreira toda, tá pensando em encerrar. Aí consegue. Agora, trazer um jogador no auge com 25, 28, até 30 anos, os argentinos não conseguem, não do mercado brasileiro. Mas eles fazem isso, e muito, com outros mercados da América do Sul. Eles têm uma visão de mercado sul-americano, talvez facilitada pela língua, muito maior
muito mais ampla do que a visão brasileira. Eles vão, como eu disse, no Atlético Nacional, tirar o Armani. Eles vão na Colômbia buscar o Borré, buscar o Carrascal. O Boca vai na Colômbia buscar o Vigia, que é um dos destaques do time. Eles têm isso. O próprio Paulo Dias, que eu falei, chileno, os argentinos têm isso. Eles conseguem no mercado sul-americano encontrar grandes soluções. Agora, visualizando os confrontos de lá para cá, assim, não sei se vocês concordam com isso, me parece que o Boca pega um adversário muito mais imprevisível e a equipe do River pega um adversário muito mais previsível. O Santos tem mais imprevisibilidade, me parece. Mas o Palmeiras tem mais qualidade, né, Zé? Entre Santos e mais Palmeiras. Mais elaborado o jogo do Palmeiras. Mais qualidade. Até qualidade técnica. Tô sendo raso aqui. Mas no simples, assim, pegar jogador individualmente, tem mais qualidade. E aí não quero ofender o Cuca. Acho que o Cuca faz um excelente trabalho com o que o Santos dá de condições a ele, tanto de jogadores, enfim, até mesmo de estrutura, salário e tudo. Mas o Abel me parece estar mais encaixado com o Palmeiras do que o próprio Cuca com o Santos. E repito, eu acho os argentinos faz um bom trabalho no Santos. Eu acho os argentinos favoritos nesses confrontos. Acho que tem tudo para dar um novo Boca e River na final. Acho os dois instáveis, acho os dois inconfiáveis. Acho que o Santos tem o máximo do Santos a gente pôde ver de perto. Para mim o máximo do Santos foi o jogo contra o Grêmio. Mas o River teve dificuldades com o Atlético do Paraná, teve dificuldades com o São Paulo. Mas aí é a característica da competição. Mas o River às vezes tu sabe, tu consegue passar, tu tem dificuldades, claro que tu vai ter, mas agora tu já cresce. Agora tu já é o River numa semifinal. E com o trabalho já, o alicerce de 5 anos. E acho que os dois são favoritos e acho que os dois têm como tendência... Boca, né? Um jeito diferente. O River controla mais o jogo que o Boca. O Boca é um pouquinho mais direto. O Boca utiliza um pouquinho mais velocidade. O jogo é contra o Santos. Se for esse o jogo e o Santos não consegue reprisar aquilo que fez contra o Grêmio. Porque seria louco. Porque o Grêmio não fez esse jogo direto. O Boca abre bem dois caras, eles alargam bastante o campo, que são o Vigia e o Sálvio. Joga direto para eles. É o jogo, todo jogo que o Santos não conseguiria neutralizar se propusesse a neutralizar da mesma forma que fez contra o Grêmio. Só se o Cuca tiver um repertório que eu não conheço. Se ele conseguiu neutralizar, mas nem o grupo do Santos dá esse repertório. Se ele conseguiu neutralizar o Grêmio daquele jeito e conseguir neutralizar um jogo que é direto pelo lado, outro jogo eu vou estar chocado. Mas como é que o Inter, o Inter enrolou o Boca? Mas aí é o propondo o jogo. Propondo o jogo, mas aí é que tá, aí é um terceiro lampejo de repertório que eu não sei se o Cuca vai dar. Se o Cuca conseguir propor o jogo contra o Boca, ou se conseguir neutralizar o Boca, que é um jogo direto pelos lados com dois jogadores rápidos, e ainda conseguiu fazer aquilo contra o Grêmio, eu vou, não, peraí, a gente tá diante de um Cuca que eu não conheço. Mas aí é o Boca com a bola. O Santos com a bola, que é um Santos rápido, que é um Santos agressivo, que é um Santos com o Marinho bem aberto e fechando, o Soteldo podendo jogar por dentro, podendo jogar aberto, o Caio Jorge fazendo vai-vem entre dois zagueiros que não são tão confiáveis assim por parte do Boca, especialmente o Esquerdoso, que falha bastante. Eu vejo que o Santos tem condições de passar. Acho que o Santos tem muito mais chance de passar pelo Boca do que o Palmeiras pelo River. A minha final, tivesse que apostar, seria Santos e River. Eu não seria louco de dizer que o Boca não é perigoso em uma eventual final, seja com seu rival, seja com o Palmeiras. Mas eu vejo muito mais força na chave onde estão River e Palmeiras para serem campeões, saindo dali, do que saindo de Boca e Santos. O que não quer dizer, obviamente, que Boca ou Santos não possam ser campeão da Libertadores, né? Eu acho que a gente pode, e não está errado, é só um critério de avaliação, pode se apegar na força individual, na qualidade do time. Eu prefiro me apegar ao aspecto do jogo, ao aspecto de encaixe, que foi mais ou menos o recurso que eu utilizei para dizer que não acreditava no Grêmio contra o Santos e que acreditava no Grêmio contra o São Paulo, e acabou acontecendo. Eu vejo que o Santos contra o Boca, ele tem mais chances. Não é que tenha mais chance, eu acredito mais no Santos contra o Boca do que no Palmeiras contra o River. Exatamente por isso. Porque eu vejo que o River é capaz de amarrar o Palmeiras, é capaz de bloquear a articulação do Palmeiras, é capaz de explorar
erros do Palmeiras, e são questões táticas essas que eu não consigo ver o Boca se moldando ao Santos. Eu consigo ver o Santos eventualmente colocando um dos volantes, em geral o Alisson, entre os zagueiros, caso o Boca comece a jogar a bola para a área, o que não é a tendência. O Tevez não é propriamente um perigo na bola aérea, e sim pelo chão. Consigo ver o Santos agredindo o meio-campo do Boca, consigo ver o Sandri marcando o Capaldo, consigo ver Jobson pegando o Campuzano, consigo ver isso. Eu vejo o Santos com boas possibilidades de passar pelo Boca e ir para a final da Libertadores. Vamos ver o que pensam os nossos outros colegas, que também, o Orestes, o Magno. Se chegar, por exemplo, uma final entre o Santos e o River entra o favoritaço ou ainda há a possibilidade do time brasileiro vencer? O Santos já mostrou capacidade de amarrar adversários, é por isso que eu falei antes de Santos. Gente, mas aí que tá. É de Santos e Boca. Nesse adversários grande favoritaço. Pensando na final, nem a semi aconteceu ainda. E outra final é um joguinho no Maracanã. E nessa semi as decisões são aqui, né? São. As duas são na Vila Belmiro. Não sei se é Vila Belmiro, mas enfim, são no Brasil. Os jogos do Palmeiras, a final, e o jogo do Santos também. Cara, aí deixa eu dizer uma coisa, a famosa opinião impopular. Eu acho que essa história de decisão é um erro histórico que a gente comete aqui no Brasil. A decisão começa primeiro segundo do primeiro jogo. Sim. Tanto se pegar, por exemplo, as eliminações do Inter, as decisões foram na ida, não na volta. Sim. E isso influencia muito no segundo jogo. E caiu porque perdeu na ida. Não, e o Zé ganhou do Boca na volta e caiu porque perdeu na ida. A decisão pode ser na ida também. E o Zé tava falando, né, o Inter fez um baita jogo contra o Boca no segundo jogo. Mas será também que o Boca não foi com esse comportamento porque havia construído um resultado no Beira-Rio? Claro, as coisas não se separam. Claro que não se separam. Se tivesse sido um 0-0 no Beira-Rio, o Boca teria tido outro comportamento de repente diante do Inter. As coisas não se separam, o jogo é um só. O confronto não tem como. Esquece o primeiro jogo, é mentalmente impossível. Olha o jogo do Morumbi, vamos pegar a Grêmio. A decisão o Grêmio a decisão do Grêmio contra o São Paulo foi muito mais na ida do que na volta. Exato. O Cuca falou. Que colocou o Grêmio na frente. O Cuca falou no Grêmio Santos da volta o seguinte, se a gente não tivesse tomado o gol de pênalti do Diego Souza no final do jogo, nosso pensamento seria totalmente diferente. Seria 1-0 a administrar a vantagem. Da mesma forma que o Grêmio foi, e da mesma forma também que usaram o São Paulo, né? Especialmente, de novo, em termos de imprensa, lá do centro do país, como já o classificado, o super time do Diniz, etc, né? Uma informação para essa reta final aqui, o Fortaleza está divulgando que em testagem realizada visando o jogo contra o Sport, e vale para as próximas rodadas também, Fortaleza tem 10 jogadores, sem contar a comissão técnica, 10 atletas positivos para a Covid-19. Os caras curtiram o Réveillon, deixa eles. Isso é terrível. Eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse, mas o Fortaleza não vai ser o único não, viu? Pode ser. E desses jogos tem Grêmio e Inter aí nas próximas rodadas. É verdade, Fortaleza tá no caminho. O jogo contra o Grêmio é no sábado, 9 da noite. 9 da noite, Fortaleza e Grêmio. Se de repente dá uma esperada assim pra semana seguinte, aí refaz, não sei. O cara que inventou não tem data. O Inter na sequência. Não tem data, a não ser que tu pô. Não, mas de repente um domingo de tarde, né? Não sei. Bem, estamos chegando ao final do nosso Ganhando o Jogo pela Rádio Bahia. Brabo, sábado de noite, domingo de noite, Pepão. O cara que inventou o sábado de noite, domingo de noite, numa boa, eu sei que a galera... Não, e pra galera que curte também, numa boa, vocês que são fãs de futebol, tá, e que curtem... Eu vou estar de férias ouvindo vocês, viu? Talvez não, mas o negócio... Não faça isso, vai curtir a festa. Numa boa, você que gosta do joguinho sábado e domingo de noite, vai fazer outra coisa, vai ver o jogo no outro horário, tá? Tem coisa mais legal pra fazer sábado e domingo de noite. Agora o Zeldo tá mandando contra o produto. Não. Não é isso. Eu tô mandando pra CBF parar de marcar horário nesse jogo nesse horário. Porque se o cara tá em casa, não tá fazendo nada, tá rolando na TV, essa embora, é uma temporada. Não tá fazendo nada, um infeliz. Né, fala. Essa é uma excepcionalidade. A temporada é inserida num contexto de pandemia. Todo mundo enfiado em casa. A gente gostaram desse horário. Gostaram e ano que vem vão manter esse horário com o público e tudo.
público e tudo vão manter esse horário. Vai por mim. O futebol não é mais feito para levar torcida no estádio, é feito para quem tá na televisão. Leonel de Souza de volta de férias, hein? Muito bem. Procrastinasse muito? Estamos empurrou com a barriga. Tá de barba. Procrastinou muito? Não é barba, é a máscara. Um pouquinho, não? Participasse de eventos isolados, extracurriculares, aquela coisa. Vamos deixar assim. Aqui também? Aqui ficamos com o Ganhando do Jogo pela Rádio Guaíba, em nome do Banco Banrisul. Precisamos manter os cuidados no verão. Use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser sem sair de casa. Obrigado, Ana. Obrigado ao Magno, ao Orestes de Andrade, ao Gutierrez Sanches, o Carlos Guimarães. Amanhã estaremos de volta, 11 da manhã, com o Ganhando do Jogo pela Guaíba, debatendo futebol. Até lá, tchau.